não tem chance desse M&A dar certo. Tem dinheiro ainda, cara. Tem dinheiro, a empresa tá com dinheiro ainda. Se você quer matar o produto, devolve pro investidor. Não tenta um M&A pra salvar dinheiro, porque você vai dar mais. Esquece. Quem já passou por isso, tem até template de e-mail de situações meio perrengue, de convencer anjo, que é o cara que testou em você lá atrás. Fala, cara, por favor, faz pela empresa, vende. Vai ganhar dinheiro. Não, mas eu vou ganhar mais lá na frente. Tudo bem, mas se você não vender agora, talvez não tenha lá na frente. Na escola americana tem o yearbook, né, onde tem as fotos de todo mundo, e tem uns prêmios, assim, most likely to succeed, não sei o que, não sei o que. Os 2 prêmios que eu ganhei foram o mais ausente e o mais atrasado. Foi uma sugestão da minha mãe, que ela falou, cara, esse negócio de ficar pipocando de faculdade é muito furada, cara. Termina um curso, depois você vai se virar no mercado de trabalho. E ela estava certa. Falando de automação, se você ainda controla o seu RH, as burocracias com uma planilha ou um sisteminha antigo, você está sendo trouxa e está desperdiçando o tempo dos seus colaboradores. Estou falando aqui do nosso mais novo patrocinador, a Caju. Você provavelmente conhece pelo Cajuzinho, que é o cartão de benefícios mais amado do Brasil, para Vale Refeição, Vale Alimentação, e que, cresce absurdamente. Tem mais de 50 mil clientes e mais de 1 milhão de pessoas usando. Mas o que você talvez não sabe é que o produto deles que mais cresce, que está dominando, é a plataforma que automatiza toda a burocracia do RH. E se você é cliente da Caju, você ganha essa plataforma inteira de brinde. Olha o que ele faz, vou até ler aqui, ó. Admissão, férias, olerite, documentação inteira centralizada, premiação que você quer dar para os seus colaboradores, gestão de despesa. Você nunca mais vai ter que ficar organizando um monte de coisa, um monte de lugar diferente, e aí pega arquivo aqui, pega arquivo lá, e aí aprova e manda o Pix em outro lugar. Uma bagunça danada que está desperdiçando o tempo de todo mundo. E com o Caju, você automatiza isso daqui tudo sem ter nenhum custo adicional. Então, a não ser que você seja trouxa e esteja aguardando a falência, já clica aqui no QR Code, já faz a sua conta para você testar pelo menos o Caju, ou passa para a pessoa do teu time fazer esse trabalho e facilitar a vida dela para ela ser mais feliz, todo mundo na tua empresa ser mais produtivo e você alcançar aí os bilhões. Glória, vamos! Insider Business, o patrocinador original do GigaCast, está de volta e agora você já pode fazer pedidos com roupas da Insider, as mais gostosas que eu uso todos os dias. Tem até que t-shirt, tem até que heavy, tem bermuda, tem calça, tem tudo lá agora. Você pode fazer para tua empresa, para eles realmente terem uma roupa que eles gostam mesmo de usar no dia a dia, ter aquele orgulho de vestir a camisa. O que eu dou de camiseta minha para investidor e vejo eles usando o tempo inteiro em stories, postagem, porque realmente a roupa é muito boa, quem tem sabe do que eu tô falando e vem com um desconto bolado se você tá comprando lá para tua empresa num volume maior, beleza? Segundo patrocinador é a AW Sales. Então se você tem um monte de lead, já captou e-mail, não aguenta mais de tanto WhatsApp que você já captou e a galera sumiu, a galera não converteu, virou um ghost, um fantasma. E aí a AW Sales faz o trabalho para você de fazer o quê? Reativação de carrinho. Eles tiveram um retorno de ROI, tá? No G4 de 28 vezes de reativação de carrinho. Pegaram todo mundo estava lá morto, achava que não tinha negócio nenhum ali, o SDR não aguentava mandar mensagem para tanta gente. Com a automação da AW Sales, eles mandaram WhatsApp com a inteligência artificial, que de fato vende, porque os caras vieram do mercado digital, do infoproduto, e os caras sabem vender, já montaram para realmente ser uma solução boa para eles, que serviu para o mercado inteiro. O terceiro patrocinador é a Bart, a solução de pagamentos que vai finalmente resolver o problema para você. Você deve ficar se perguntando, cara, tanto tempo já que estão trabalhando nesse negócio. Pô, meu irmão mesmo, que é do episódio aqui, fez a pagar-me e tal, tudo mais, mas ainda é ruim os negócios, cara, é um sofrimento desgraçado. E a Bart veio para resolver isso, cara. Se você tem aí pelo menos 3 milhões de faturamento por mês, você pode processar pagamentos com a Bart. E se você agora também tem a conta Bart, né, que você pode deixar lá e tá com um rendimento bizarro, eu mesmo estou deixando todo o meu dinheiro lá. Então, se você finalmente quer resolver esse problema, cara, de pagamentos, pode ir com a Bart. Nosso quarto patrocinador é a Hyper, que é anúncios por geolocalização. Então, vamos dizer que tem uma empresa, uma drogaria, por exemplo, quer mostrar anúncio para trazer gente ali no bairro dela, que frequentou outras drogarias no bairro dela, pode fazer isso. Se você tem uma empresa grande, eles atendem hoje, cara, as maiores empresas do Brasil. Foi uma das empresas que mais cresceu, completamente bootstrap, tem a entrevista deles se vocês quiserem ver. E, cara, você consegue mostrar para pessoas que frequentaram certos tipos de estabelecimento. Levantou investimento, tem que trazer dinheiro para o Brasil, mandar dinheiro para fora. Cara, qualquer operação de câmbio que você precisar fazer, você pode fazer com a Avenia, que é a solução mais tecnológica, que vai trazer o teu dinheiro muito rápido e num preço extremamente competitivo. Honestamente, acho que eles perdem dinheiro nessa bagunça aqui. Eu trago todo o meu dinheiro com eles porque eles são os criadores da BRLA, que é a stablecoin brasileira. Então, usando a tecnologia do blockchain, mas sem ter o risco da volatilidade do Bitcoin ou coisa assim, eles conseguem fazer com que o teu dinheiro chegue muito mais rápido no lugar que você quer que ele chegue, seja trazendo para você ou mandando para os outros. Diferente do tradicional, que você nem sabe onde está o dinheiro, que passa por um banco, passa por outro,
tudo mais. A gente tem episódio com eles, se você quiser assistir para entender o que é a desgraça de fazer câmbio e como é que eles estão revolucionando esse mercado. Então, quer mandar dinheiro, quer trazer dinheiro, vai de Avenir. E o nosso último querido patrocinador é a Gestor, gestor com J, onde você consegue fazer soluções IA para a sua empresa, para oferecer para os seus clientes com muita facilidade no sistema deles. Você entra lá e consegue montar tudo rapidinho, não tem que ser programador, não tem que saber fazer um monte de integração, não, cara, é para você realmente conseguir ir lá e criar o que você quiser. A gente roda todo o nosso processo seletivo aqui da empresa hoje, por exemplo, através da Gestor e, cara, roda que é uma beleza, com tranquilidade e naquele preço que é extremamente justo, beleza? Então corta pro episódio que esse vai ser o melhor. O nosso convidado hoje do GigaCast é um cara que eu tô querendo entrevistar faz muito tempo, porque ele é um baita empreendedor, me conectou com muita gente, sou muito grato a ele. Depois ele se tornou um baita VC, porque no caminho dele, ele fez um monte de investimento de startup, de 65 que ele fez, 4 foram unicórnios, assim, o retorno do portfólio anjo dele é coisa de 200 vezes, assim, entrou na primeira rodada do quinto andar e, pô, tá lá até hoje, que era 3 milhões, hoje tá valendo 5 bi. E, cara, ele fundou a Volante, que é uma empresa que já vendeu mais de 2 mil carros online, cara, cresceu muito na pandemia e acabou tendo uma venda para Acreditas, que ele vai contar mais aqui a história, e agora tá com a Supera, que é um fundo de 170 milhões de reais, que tá investindo em 20 empresas, 13 já foram, metade delas já levantaram uma rodada subsequente em muito pouco tempo, e, cara, é um dos caras mais resenha do startupismo que você vai conhecer. O cara é, tipo, muito gente fina, cara, pai de família, surfista, faz tudo. Pô, tamo junto, mano. Valeu, Ale. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Tua mulher fala bem de você assim, cara? Gostei, cara. Foi rápido e foi eficiente. Pô, que coisa muito boa, bom. Cara. Vamos começar, vai. Nasceu no Rio, cara? Não, nasci em Brasília. Eu sou filho de diplomata. Pai diplomata, mãe jornalista. E como filho de diplomata, a cada 4 anos eu estava me mudando. Então, a minha infância foi... Nasci em Brasília, depois 4 anos em Londres, depois Brasília de novo, depois 4 anos em Hong Kong. E aí depois, com 13 anos, meu pai acabou falecendo de câncer. E aí a gente veio para o Rio, que é onde a família estava. Então, aí o Rio virou minha casa aos 13 anos de idade. Mas também me mudei à beça na vida adulta. E aí, pô, um mandarim tu não arranha, não. Cara, aprendi na época, me virava na época, mas Hong Kong fala cantonês mais do que mandarim, então era difícil, mas eu na escola aprendi mandarim, mas cara, não, hoje em dia já tem muito tempo. Tipo assim, bate um papo besta assim com o chinês, umas 20 palavras e depois nem tenta mais. Nem não, hoje eu já desisti, mas é uma pena, porque foi uma experiência bem legal Hong Kong. E o inglês você aprendeu antes do português, cara? O inglês em Londres, eu fui pra Londres, eu tinha menos de 1 ano de idade, então inglês é meio que a primeira língua, e português era em casa, só com a família, né? Que doideira, cara. E quando você voltou pra Brasília, você teve que meio que aprender um português mais... Foi. Aí aconteceu 2 vezes isso, que eu chegava no Brasil e todo mundo achava que eu era gringo. Mas não era brasileiro. Aconteceu quando eu vim pra Brasília, eu tinha 5, 6 anos de idade. Quando eu cheguei no Rio com 13, todo mundo achava que eu era gringo. E tinha que reaprender a falar igual brasileiro normal. Pô, que doideira, cara. E qual que era, tipo assim, teus hobbies crescendo, cara? Cara, quando eu mudei pro Rio, virou surf 100%, né? Mas antes disso, acho que era futebol, igual todo mundo. Tipo, até lá em Hong Kong. Não, e eles achavam que eu era melhor do que eu era só por ser brasileiro. Então, o fato de ser brasileiro me fez entrar nos times da escola e tal. Tipo, dava uma aura, assim. Exatamente, né? Sem necessariamente merecer. Eu cheguei no Rio e era o pior da turma. Aí teve um choque de realidade, exatamente. Né? Mas aí entrei pro surf e surfo até hoje, é o principal esporte que eu faço. E eu tive até a felicidade de poder trabalhar fora, assim, na física, né? Tirando Supera, poder trabalhar com surf, que é uma história pra contar também. Pô, vamos chegar depois então lá, cara. E você era quem na escola, assim, geralmente, cara? Tu era um fanfarrão? Cara, fase da vida, né? Eu acho que esse negócio de ter que me mudar muito a cada 4 anos, eu tinha que fazer novas amizades a cada 4 anos. Então acho que isso formou muito de quem eu sou, assim. Eu acho que eu nasci tímido, mas eu tive que aprender a ser extrovertido ao longo do tempo, senão eu ia me ferrar em toda a escola que eu fosse, eu não ia fazer amizade. Então eu aprendi a ser extrovertido quando tinha que ser, né, quando chegava num local novo e tal. E aí virou meio que quase que um superpower, assim, de conseguir me conectar com pessoas e de construir relacionamentos duradouros, sabe? Então virou meio que grande parte da minha personalidade esse negócio de estar sempre aberto a novas conexões e aí, assim... Ou seja, você era bem popular, assim. Mas aí você perguntou de bom aluno, né? Aí meu pai faleceu, eu estava em Hong Kong feliz da vida, aí do nada tem que se mudar para o Rio, fiquei meio revoltado. Então eu fiz escola americana do Rio e era high school, né? Eu cheguei aqui, era high school já e não estava nem aí para a escola. Não estou recomendando isso, mas assim, estava meio perdido no Rio, tinha acabado de
perdeu o pai e tal, então meio revoltadinho. E aí acabou que eu ganhei 2 prêmios na escola americana, tem o yearbook, né, onde tem as fotos de todo mundo, e tem uns prêmios, assim, most likely to succeed, não sei o que, não sei o que. Os 2 prêmios que eu ganhei foram o mais ausente e o mais atrasado. Porque realmente eu não levava a sério. E isso teve consequência na minha vida depois, que eu consegui corrigir. Felizmente, eu dei um jeito, mas que poderia ter me levado para um caminho muito diferente do que eu tô hoje. Então, essa é uma história legal de contar, que é o momento onde eu corrigi minha trajetória. Porque no high school, caguei baldes pra escola, Tipo assim, isso não é ninguém legal. falaria que você teria sucesso no high school, assim. Aquele most likely to succeed não passou pela cabeça de ninguém que fosse eu. Mas, tipo assim, você era só meio emo, assim? Ou você era, tipo, Não. você meio que só queria ficar pegando as menininhas? O que você fazia, tá ligado? Não, eu queria saber de coisa divertida, né? Então eu queria saber de sair com a galera, eu queria saber de surfar, eu queria saber de viajar, eu queria saber de faltar aula para viajar, eu queria saber na escola americana tem um negócio chamado free period, né? Que é quando você meio que não tem uma aula entre uma e outra. Eu queria ter o máximo disso no dia possível para poder ficar conversando com os amigos. Cheio de amigo, felizmente consegui, né? Esse negócio de ter aprendido a ficar me mudando e tal. Eu realmente fiz muita amizade na escola. E são meus melhores amigos até hoje, o pessoal da escola americana. E aí você passou em alguma faculdade? Então, aí, consequência de não ser um bom aluno, meio que também não sabia o que fazer, sabia que não queria ser diplomata, porque é perrengue pros filhos, é perrengue pros pais, esse negócio de ficar se mudando. Tipo, não quero essa vida pros meus filhos, assim. Isso, exatamente. E nem pra mim, tá? Porque eu trabalho pro governo, e nunca passou pela minha cabeça. Minha mãe era jornalista, eu tinha 4 irmãos mais velhos, um deles faleceu, depois a gente conta essa história, mas 3 jornalistas, 3 de comunicação. Então eu falei, cara, acho que é isso que eu gosto também. Fui fazer comunicação na PUC. PUC é uma boa faculdade. Comunicação, eu não achei que o curso agregou tanto na minha vida. E tu fez tudo. Eu fiz os 4 anos, mas isso foi uma sugestão da minha mãe, que ela falou, cara, esse negócio de ficar pipocando de faculdade em faculdade é muito furada, cara. Termina um curso, depois você vai se virar no mercado de trabalho. E ela estava certa. Então eu terminei em 4 anos. E aí foi nesse momento, no meu último estágio da faculdade, que é onde eu fui efetivado, que as coisas começaram a mudar. Mas eu escolhi comunicação sem saber o que eu queria fazer da vida. Eu escolhi comunicação porque eu amava filme, eu amava cinema de forma geral, e eu sou um cara criativo, entendeu? Então eu falei, é pra mim. Publicidade, eu ficava estudando coisa de marketing e tal. E tu chegou a fazer estágio, assim? Aí eu fiz um estágio de marketing, que durou 6 meses, não gostei, e aí eu entrei pro esporte interativo, que hoje em dia não existe mais, foi vendido pra Turner. Mas de onde veio o Casé, não é, não? Exatamente, aí eu vou entrar nessa história. Mas o meu primeiro emprego de verdade foi no esporte interativo, e lá eu trabalhei com pessoas incríveis, os founders são realmente diferenciados, e é uma coisa que eu tentei levar pra vida, sabe? Sempre trabalhar com nego muito foda. Só com pessoas muito diferenciadas, independente da indústria e tal. Então, isso já aconteceu no meu primeiro emprego, graças a Deus. E é o que você falou, o esporte interativo foi vendido para Time Warner e depois os mesmos fundadores criaram Live Mode, que é a dona da Casé TV, está revolucionando a mídia, né? Mas chegou depois de 3 anos e meio de esporte interativo, eu falei, cara, era comunicação, basicamente eu era gerente comercial lá, então eu vendia espaço publicitário nos canais de mídia. Portal online, TV aberta e tal, é parabólica. E eu falei, cara, eu quero conhecer mais coisas, eu sonhava em trabalhar numa Ambev da vida, talvez num grande banco, numa consultoria, porque eu queria ver coisas além desse mundo que eu já estava há 3 anos. E eu falei, putz, aí eu comecei a mandar currículo. Eu lembro que eu mandei pro Pactual na época, que hoje é BTG, mandei pra Ambev, mandei pra Coca-Cola, e era um cara que tinha feito comunicação, que tinha trabalhado com TV. Então não tinha muito como ir para outros lugares que não fosse Band, Globo, agência de publicidade. Ninguém tá me aceitando, ninguém nem chamava pra entrevista. Tipo, tua experiência não tinha muito valor pra eles, assim, Não né? tinha, mas tinha valor pra eu ir pra uma Band, pra uma Globo, ou pra uma Globosat da vida. E seria parecido com o que eu já fazia, e eu queria meio que ampliar os horizontes, eu queria conhecer coisa nova, eu queria desafios novos. E aí eu fui jantar com um amigo meu, da escola americana, padrinho de casamento, ele é padrinho do meu filho, e... Dá um salve pro cara aí, mano. Ele fica puto quando eu não falo, é Rodrigo o nome dele. Obrigado pelo apoio. Rodrigão? Não, outro Rodrigo. Tá. Salve pro Rodrigo Louro também, que é Rodrigo parceiro Louro nosso também. aí.
Mas basicamente ele tinha feito economia, tinha trabalhado na XP e tal, e ele também queria dar uma mudada de carreira, e ele começou a aplicar para MBA e passou para Columbia, nos Estados Unidos, Nova York. E eu saí para jantar com ele me contou essa história e tal, eu falei, cara, maneiro, parabéns, que bom que você fez economia, que você pode fazer um curso desse lá fora, e aí abrir portas e tal. Ele falou, cara, não é só economista, administrador que pode fazer MBA, não, tem médico fazendo, tem advogado fazendo, tem galera de ONG fazendo. Você também pode, mas não, eu fiz comunicação, eu não posso fazer. Achava que era contra a regra. Não, você pode, mas você vai ter que fazer de GMAT, você vai ter dar trabalho pra cacete, aplicar. Falei, pô, não, mas tô disposto. Aí realmente me dediquei, foi quase um ano. Mas aí foi a virada de vida ou já tinha sido no esporte interativo aí? Não, o Stanford foi a virada de vida. Ah, então nem chegou ainda na história, na parte boa da história. Não. Então vamos lá. Puta, um ano de trabalho intensivo pra tudo que eu tinha sido vagabundo antes academicamente, eu tive que compensar naquele momento, um ano de muito... Mas tipo assim, você tava full time estudando? Não, eu ainda tava no esporte interativo. Entendi. Tinha que... E não podia pedir demissão porque ia pegar mal na application. Então eu tinha que fazer simultâneo. E aí... Beleza, consegui passar para algumas faculdades, uma delas foi Stanford, aí não tinha dúvida que eu ia para lá. E aí quando eu fui para lá... Mas tu mandou uns resultados muito bons assim, mano, nas provas e tal? Ou... Muito bom. Assim, tem gente, tem gênio, eu já conheci muitos gênios desde que eu fui para lá, que estudam 2 semanas e tiram 750 no GMAT, o máximo é 800. Eu tirei 720, depois de estudar igual um corno, mas 720 já é nota o suficiente para as melhores faculdades. Assim, acima de 700 já é uma nota boa, foi muito difícil, mas não é tanto sobre o GMAT, não, acho que é mais sobre a história de vida, porque no esporte interativo, e o fato de eu ter, né, morado em vários continentes e tal, a minha história era interessante na application. Era diferente. Qual foi a história do esporte interativo que você contou, assim, até entrando um pouco mais no trabalho que você fez lá? Acho que minha grande conquista no esporte interativo foi ter aberto o escritório comercial em Brasília. Então é uma empresa do Rio, que tinha escritório em São Paulo, vendia publicidade para grandes marcas como o próprio Ambev, Nestlé, Coca e tal. Só que não tinha nenhum cliente, nenhum anunciante estatal. Ou seja, não vendia para os governos, não vendia para Banco do Brasil, Correios, Caixa. E para fazer isso você tem que ter um escritório em Brasília. Aí me mandaram, eu me formei com 22, eu devia ter 24 anos na época. Eu falei, cara, e eu era de Brasília, coincidentemente. Vai lá, Maurício. Óbvio, com muito apoio esses founders que eu falei que eu admiro muito. Me deram não só autonomia, mas também o apoio necessário para ir para lá e tal. E virou uma receita relevante no grupo, essa receita vindo de estatal, que é importante para qualquer grupo de mídia, tá? Então, mas aí, o que era o trampo, mano? O trampo era bater na porta da Caixa Econômica e falar, cara, tem esse canal de esporte que você não conhece, que é parecido com o ESPN, mas é a versão brasileira. Ah, onde é que eu vejo? Não tá na net, tá na parabólica. Pô, mas eu não tenho parabólica. Tá, mas milhões de brasileiros têm parabólica. Muito desafiador vender, porque o cara que trabalha na agência de marketing, ou na agência de publicidade, ou no marketing da Caixa Econômica, ele tem net na época, né? Isso era TV a cabo, não tinha... Até tinha YouTube, mas... Não, era grande ainda, né, o net. Era o principal. Mas eu não conheço esse canal, eu não vejo esse canal, por que eu vou anunciar lá? Porque a grande maioria do Brasil vê o canal e vale falar com eles. Então esse trabalho de convencimento foi muito difícil. Vender uma coisa que você sabe que é boa, e era Champions League, tá? Era Cristiano Ronaldo, era Messi já, era essa galera muito diferenciada, assim, na época que jogava esses campeonatos. Ou seja, o patrocinador queria estar lá, mas não conhecia de parabólica, então foi um desafio, deu certo. E eu contei muito dessa história no application. E aí o que eu ia falar, que eu acabei esquecendo, uma das perguntas que Stanford te faz todo mundo conhece essa pergunta no application, What matters to you most and why? O que é a coisa mais importante para você e por quê? E eu lembro perfeitamente da minha resposta, todo mundo lembra, depois que vai para lá. A minha resposta foi, o que importa para mim é conectar pessoas, conectar culturas e conectar oportunidades. E eu falei isso depois de uma reflexão enorme de o que me drivava, né? O que me motivava e tal, por que eu era do jeito que eu era. Foi assim, foi quase que um trabalho de psicólogo, assim, até chegar a essa resposta. E, cara, eu lembro que eu mandei isso, eu falei, eu não sei qual é o emprego qual é o emprego, né? Como que isso se transforma no emprego? Como é que você ganha dinheiro com essa vontade de conectar a gente? E, assim, 20 anos depois, não, eu me formei tem
Formei em 2013, desculpa, 12 anos depois. Tá novo ainda. Não. 12 anos depois, eu descobri, cara, é Venture Capital. É impressionante como Venture Capital é o melhor lugar para utilizar esse skill set que eu tenho de conectar oportunidades e pessoas, porque o que eu mais faço é isso, é encontrar um bom founder, identificar que ele é bom, convencer ele a aceitar nosso dinheiro e tal, e depois ajudar ele a crescer através, igual a gente fez, né, apresenta um pro outro e tal, pensa em ideias novas, coloca a oportunidade na frente do cara. Pô, olha que história doida, cara. Tu lembra aquele jantar que você fez um tempão atrás? Acho que era... Cara, talvez vai ser 2019. Pré-pandemia. Que você fez com... Esqueci o nome dele, acho que é Alberto Leite. E aí, cara, tava lá, o único cara que eu lembrava que tava lá era o fundador da Caju, e eu entrevistei ele esses dias e tal, e a gente ficou falando assim, pô, mano, aquele jantar que a gente se conheceu lá no Maurício. Então eu vou ver esse episódio, esse é um dos que eu não... Cara, eu vi vários seus, inclusive eu entrei no YouTube pra ver todo mundo, 100 episódios você já fez, né? É muito impressionante, parabéns. Você é meio que Harry Stebbings brasileiro, né? É meu sonho, né, cara? Só falta sucesso. Então curte e comenta aí, já saiu o canal. Mas em termos de frequência e tal, você tá no ritmo. Um por semana aí. Por semana. Perdi uma semana até hoje, acho. Puta, então, maravilhoso. Ele fala que depois dos 200 que vem, né? Exatamente. Então falta só mais 100. Então, o seu conteúdo tá muito bom. Mas eu tava vendo, cara, a gente falou de 65 investidas, não tô de sacanagem não, acho que tem umas 20 investidas minhas que você já entrevistou. Ou mais, então tô com a barra boa, então. Ou mais. São as boas que eu entrevistei, não? As melhores não, né? Acho que não tem nenhum write-off lá, eu já tive bastante write-off, tá? Qualquer portfólio tem, mas eu fiquei impressionado de quanta gente que você entrevistou que eu já investi. E legal, né? Full circle o negócio. Cara, é real que é uma bolinha, né? Desse tamanho e tal. Então, porra. No Brasil, especialmente. É uma bolha que é um pouco difícil de se infiltrar, que você tem que ter meio que alguém, sei lá, meio bem com bom nome pra te colocar pra dentro, mas depois é muito fácil, assim, né? Conhecer as pessoas e tal. Exatamente. Tirando as lendas, né? As lendas são mais difíceis de acessar. Inclusive, pô, comenta aí quem que você quer que eu traga pra eu poder cobrar do Maurício aqui, pra ele me apresentar os caras. O que mais? Então, mano, mas voltando à história, tu tava falando do Ikigai, aí chegou em Stanford e tal. Ah, tá. Eu falei do Ikigai aqui porque é meio que eu acho que eu quis dizer, assim, né? Encontrou o trabalho perfeito pro Exatamente. que você gosta de fazer. É aquele overlap, né? Dá dinheiro. Dá dinheiro, eu faço bem, eu gosto de fazer. Exato. E não parece trabalho. Acho que eu sou mais... qualquer ser humano, né? Você é mais feliz quando você trabalha e não parece trabalho. E ó, temos um amigo ali fora, vem dar oi. Pô, já tá vendo aqui que você tá estourado, né? Não tô conseguindo ver, mas estamos junto aí, gravando diretamente do Rio de Janeiro aqui. Como que é o nome do estúdio aqui? Zux Smart Data. Zux Smart Data. Zux é a empresa... Pô, não é aquele negócio de Wi-Fi que fica nos aeroportos, né? Pô, startup boa essa daí e tal. Né? Salve aí pros caras da Zux. Entrevistar o seu founder aí qualquer dia. Mas o Andrew que passou aqui, ele é um dos conselheiros aqui do I12, que é onde a gente tá? O I12 é esse espaço que tem restaurante, tem um espaço comunitário lá embaixo, tá tendo evento de AI agora, a Hashdex fica ali dentro, vários fundos estão aqui, eu vou te mostrar depois. Vale fazer um shout-out pro I12, Instituto 12, que é o ecossistema do Rio, tá presente aqui, tá? Inclusive tem esse estúdio, e o André é um dos conselheiros, Marcelo Sampaio, o fundador, e I12, o nome vem do posto 12 do Leblon, e de 12 amigos que queriam que o Rio voltasse a ser bom como era antes, né, e não perdesse tudo para São Paulo. E aí a gente construiu isso aqui, eu sou um dos 12. Você é um dos 12? Sou um dos 12. Caraca, mano. Então, pô, tá feito o salve aí. Dá pra só vir aqui comer qualquer um e tal, conhecer o espaço. Entra no restaurante, pode comer à vontade, lá embaixo pode trabalhar, pode fazer call, tem sala de reunião para alugar, quer fazer um evento grande, tem palco. É impressionante, é o Cubo no Rio, só que com uma pegada um pouco diferente, mais de comunidade. E aqui era a Hashtown antes, não? Tinha esse nome? A Hashtown virou I12, perfeito. Entendi, fez um rebranding aí da Exatamente. História. Legal, exatamente. Cara. Então, e aí agora voltando então pra história, tu passa em Stanford agora? Aí passei pra Stanford. Só em Stanford? Não, passei pra Chicago, passei pra Londres, passei pra Kellogg. Pô, então deve ter mudado uma coisa na tua psique isso, né? Porque eu imagino que até esse momento você fala assim, tipo, pô, sou um cara trabalhador, mas nunca fui muito bem de escola, sei lá. Não, assim, você matou a charada. Eu era zoado pelos meus... o carioca é muito zoador, né? É bullying o dia inteiro. O fato de eu ter feito comunicação, todos meus amigos fizeram economia, administração, engenharia, era motivo de zoação. Vai ser pobre, não tem como ganhar dinheiro em comunicação, não tem tanta oportunidade no Brasil, é mais fácil, por isso você escolheu. Isso não é necessariamente verdade, né? Não vamos generalizar. Mas que, de fato, abre menos... É mais nichado, né? Então não se abrem tantas portas. Se você faz engenharia, você meio que pode trabalhar onde você quiser. Então,
sim, não tinha um carimbo enorme no meu currículo, não tinha me desafiado intelectualmente ainda, academicamente. Então não tinha uma autoconfiança de negócios assim gigante. Acho que eu fui ganhando isso no esporte interativo, quando eu fui sozinho, moleque, para Brasília e consegui conquistar as metas e tal, e depois ralar muito, aí foi muito difícil mesmo, e conseguir passar para boas faculdades. Falei, opa, talvez eles estejam enxergando algo em mim que nem eu estou enxergando direito. E eu acredito nisso até hoje. Acho que essas faculdades top, assim, elas têm um olhar pro application, que elas identificam coisas que você não tem naquele momento, mas que vão tirar de você durante aqueles 2 anos para que você volte pro Brasil ou para onde for e faça a diferença, né? Você sai de Stanford, você já deve ter entrevistado vários que foram para lá, mas assim, muito ambicioso. Você quer fazer algo grande, porque você vê o coleguinha do lado, o cara que sentava do meu lado durante um ano, fundou o DoorDash. Hoje é uma empresa de 90 bi de dólar. E Tava assim, na tua turma, na né? minha turma, no meu section ali, que é no meu cluster, que é a primeira turma, que você fica mais próximo, ele sentava do meu lado. Quem mais, irmão, que entrou, né? Uma turma acima de mim é o Davi Vélez, no Bank, e, né, então eu tava lá junto com ele, Gabriel Braga, do Quinto Andar, foi como eu consegui um investimento anjo. Inclusive, quando você investiu, ninguém queria investir, né? Sim, era 2012, ninguém sabia nem o que era investimento anjo, era um risco enorme, não tinha esse mercado, né, maduro de VC, então a próxima rodada era sempre um issue. Sim, o Quinto Andar, eu lembro de contar para os meus amigos que não estavam no MBA, né, os que ficaram, e aí ela falou, sério, você tomou esse risco? Porque é grana, né? Eu, como estudante na época, era grana real, assim, mas eu falei, cara, se não aqui, onde, né? Se não for eles, quem que vai fazer, Exatamente, né? eu tô na melhor faculdade de empreendedorismo do mundo. Tô com um cara que eu considero genial, que vai tentar uma coisa num dos maiores mercados que tem, que é imobiliário. Cara, mas teve brasileiros, amigos ali que falaram não. E que eu imagino que se arrependam Não, hoje. porque direto também tem. Eu percebo muito esse perfil da galera de consultoria, né? Os caras são muito bons em arrumar motivo de por que não vai dar certo, tá ligado? Eles encontram qualquer brechazinha ali, falam assim tal coisa, tipo, pô, mano. Mas aí, todo negócio tem problema, irmão. Se for achar problema pra sempre, ferrou, né? Assim, tem várias coisas que você vai entender sobre minha personalidade. Eu sou um cara introvertido que consegue ser extrovertido quando precisa. E dois, eu sei que o dia de amanhã não é garantido, né? Eu perdi muita gente, algumas pessoas na minha vida faleceram cedo, assim. O meu pai tinha 56 anos quando faleceu, o meu irmão tinha 42, uma tia minha tinha 40 e muitos. Então, assim, tem muita gente que acorda de manhã e fala, cara, tô tranquilo, vou viver 80, 90 anos, tô tranquilo. Eu não sei se o dia de amanhã é garantido, então eu vivo minha vida querendo fazer o máximo possível hoje, entendeu? E não ficar postergando nada, eu não tenho... E com isso eu criei uma certa cara de pau de pedir coisa que outros não pediriam, de tentar coisas que talvez outros não tentariam, porque eu falo, cara, vai que eu não tô aqui amanhã, então é hoje. Então eu levo minha vida assim, entendeu? Fazendo o que eu quero. Óbvio que esse mindset de puta que pariu, talvez eu vá morrer amanhã, pode levar para um caminho muito errado, né? De aproveitar muito a vida e não construir nada duradouro e tal. Não fazer um investimento de longo prazo, né? Isso. Ou pode canalizar para uma tomada de risco inteligente, que eu acho que eu consegui fazer, entendeu? Mas eu sou muito, mas muito tomador de risco e muito cara de pau de pedir coisas que outros não pediriam, que 90% das vezes é não. O não a gente já tem. Mas os 10% que dá certo, cara, né, cria coisa incrível. Pô, que foda, cara. E voltando agora lá em Stanford, cara, você começou quando você chegou, assim, como foi a tua experiência? Que foi a tua primeira impressão? Primeiro ano do MBA é sempre assim, né? É tipo um deep dive acadêmico, assim, você tem que se atualizar, você tem que catch up com estatística, com microeconomia, com macroeconomia, com muita aula que eu nunca tinha feito, porque comunicação não tinha, mas a maioria das pessoas que tá lá fez engenharia, fez economia, então já tinha feito todas essas aulas, tirava, assim, era muito fácil pra essa galera, entendeu? Eu não precisava nem ir pra aula que tirava nota boa. Eu nunca tinha visto aquilo. Então, meu primeiro ano foi um perrengue máximo acadêmico, assim. Eu não era... Acabei não sendo um cara tão social de ir em todas as festas, porque eu tinha que me dedicar enquanto os outros não tinham. E foi bom. Aprendi realmente coisas que eu considero importantes hoje. Esse foi o primeiro ano. Então, o primeiro ano eu diria que... Tipo, tu morou na faculdade praticamente só, não De fato, eu conheceu morava nada. lá, né? Porque eu morava dentro do campus. E Palo Alto, cara, não é que eu tava perdendo grandes coisas, não, tá? Não tem nada pra fazer, acho que você sabe. É, realmente. Os restaurantes fecham 8h30 da noite e mal tem, não, assim, não tem vida noturna, não tem muita gente na rua. Não é que eu tava deixando de fazer coisas incríveis, não. Não tinha nada pra fazer, eu tinha que estudar, senão eu ia me ferrar.
primeiro ano foi todo assim. O segundo ano já morei fora do campus, já tentei pegar umas aulas mais focadas em empreendedorismo, tecnologia. E aí você meio que se ligou de empreendedorismo e tecnologia quando? Cara, acho que na segunda semana lá você já tá brainwashed. Não tem jeito. Todo mundo vai nessa. Todo guest speaker Tech CEO. Eric Schmidt da vida, entendeu? É o founder do Snapchat quando tinha acabado de lançar o Snapchat. Toda semana tem um guest speaker desse. E tecnologia é maneiro. É legal trabalhar com tecnologia. Puta, dá dinheiro. Assim, é raro alguém chegar lá e falar, caraca, beleza, passei 2 anos aqui, meu sonho ainda é trabalhar com private equity de real estate. Acontece, tem gente que sabe, mas muita gente vai pra consultoria logo depois do MBA, né? Meio que, sei lá, às vezes volta também e tal, né? Mas em Stanford esse número é menor. E outra, muitos estão obrigados a voltar, né? Porque pegaram dívida. Você pegou dívida? Não, assim, eu tive que... Eu peguei dívida... Quando eu digo pegar dívida, pegaram da própria BCG, da McKinsey. Eu peguei dívida do banco americano e... Pagou já? Paguei, essa história é boa, cara. Demorou, porque né? a dívida era muito grande, cara. Bom, todo mundo sabe, o MBA custa $200 mil. Na época, acho que hoje é mais, tá? $200 mil, só que eu fui, o dólar tava R$2. R$2 é $1. Não, desculpa, quando eu fui acho que tava 1 para 1. Quando eu me formei, 2 para 1. Não, 1 para 1 acho que nunca chegou, não? Perto disso. Tá, talvez não, mas vamos pensar 2. Isso aqui é 2008? Não, eu comecei em 2011. 2011. E aí, cara, de 2013, quando eu me formei, aí você começa a pagar a dívida, né? Aí são 20 anos, tem 25 anos pra pagar, ok. Só que a dívida é em dólar, né? Só que a dívida é em dólar. Cara, o dólar foi pra 3, foi pra 4. Fudeu, a dívida dobrou. E aí foi quando o Quinto Andar fez o Series C ou Series D, não lembro agora. Não foi no valuation de 5B. Foi abaixo, foi bem abaixo. Mas já era, né? Já era múltiplos a mais do que eu tinha entrado. Aí eu falei, cara, vou vender o percentual exato nesse secundário aqui para pagar essa dívida. E eu acho que nessa época tava $4. E aí eu paguei a dívida, 100% da dívida, com essa grana, e o dólar foi para 6. E o Quinto Andar para 5B, então foi muito caro ter um MBA, tá ligado? Mas mesmo aí eu não ia sobreviver. Aqueles anos seguintes, com o salário que eu tinha e tal, eu estaria ferrado. Não ia dar para pagar essa dívida, eu me salvei. Não, zero arrependimento. O fato de eu ter tirado esse peso de uma dívida em dólar gigante, nossa, por causa de um investimento em alguém que eu conheci lá, parece que tudo se conecta. Pô, mas que doideira demais essa história, cara. E aí você pega esse segundo ano assim, você já começa meio que, cara, quero ser empreendedor, ou meio que sua ideia era, tipo, vou trabalhar com alguém, vou ficar por aqui? Aí eu fiz o summer job na Rocket Internet. Você lembra disso? Claro. Esse grupo? Eles eram copycats, os alemães. Meus investidores lá na Lud, pô. Então. lá. Eles me convidaram para o escritório de São Paulo, que aí tinha várias empresas, e falaram, cara, a gente tá com uma tese nova aqui, faz meio que o trabalho de market research, assim, né? Vê se faz sentido essa tese no Brasil. Então foram 2 meses e meio disso, estudando o mercado, entrevistando o potencial cliente e tal. E tipo um summer, assim, ou quando terminou? Summer. Então eu queria uma experiência de empreendedorismo no Brasil, e eu achei que o Rocket seria isso, acabou não sendo, pareceu mais consultoria, né, porque tava só estudando uma tese, mas assim, foi o suficiente para eu conhecer mais do ecossistema de startup no Brasil, para eu morar um pouco em São Paulo, ver o que tava rolando, falei, opa, acho que eu sei o que eu quero, saindo. Cheguei no MBA sem saber, né, sem saber, passa algumas semanas, você começa a ter interesse. Você chegou no MBA achando que você ia conseguir emprego num banco, né? Exatamente, achando que, pô, finalmente a Ambev vai me entrevistar. Realmente, assim, eu gostava de tecnologia na época, até porque o esporte interativo, esse nome interativo, é porque eles usavam tecnologia para interagir com o usuário, né, com o viewer. Então eu já sabia que tecnologia no mundo de negócios faria a diferença. Mas o startup ainda era uma coisa muito distante para mim e para qualquer brasileiro, tá? Quantos anos você tinha em 2013? Pô, eu tinha 17. Tinha 17. Já era... Eu tinha 16 para 17. Você já... a sua família é meio diferente em relação a startup, não, né? Mas nessa época... Tipo assim, o meu irmão trampava com isso já, né? Que ele tinha acabado de começar a empresa, mas, tipo, pra mim era uma parada muito nova, assim. Ninguém fazia isso, não conhecia ninguém que fazia, tá ligado? Só ouvia dele e tal. Então era muito, tipo, pô, médico, advogado, engenheiro, tá ligado? E tem que ser maluco pra botar dinheiro numa coisa tão pequena. Esse era o pensamento na época. Mas não, isso tudo vai embora quando você mora em Palo Alto. E aí... Então o Summer foi bom pra eu ver que o ecossistema brasileiro estava começando a ser construído ali.
o Júlio Vasconcelos, Peixe Urbano já tinha sido capa da Exame, sabe? Algumas coisas estavam acontecendo. Sequoia estava olhando para o Brasil, inclusive por isso que contrataram o Davi Vélez, quando ele ainda era MBA. E aí depois ele saiu da Sequoia para fundar Nubank. Era o Brasil o país do futuro aí, né? Exatamente. Aí eu falei, cara, puta, será que eu já consigo empreender? Na época eu estava com 28 anos, isso foi 2013. Eu tinha feito comunicação, trabalhado no esporte interativo e feito 2 anos de MBA. Cara, acho que não, né? Não tô pronto. Qual que é o second best option em vez de empreender, né? O que é próximo disso? Ser country manager de uma startup foda no Brasil. Porque aí você tá empreendendo, porque a startup não existe no Brasil, mas com dinheiro dos outros e com recurso, com apoio em dólar e tal. Aí eu meio que comecei a caçar esse tipo de oportunidade. E aí o founder da StubHub, tá ligado? De evento, né? Um ticketing marketplace, né? Então, compra e venda americano. de ingresso. Não, porque ingresso é primário. Lá é marketplace, né? É marketplace secundário. Aí tem um pouquinho de primário, mas o foco ali é o show. O show da Beyoncé, ou da Taylor Swift, você não consegue comprar ingresso, você vai direto no StubHub pra comprar ingresso. Alguém tá vendendo lá. Só que, tipo, é uma revenda, só que um cara que foi lá, na hora que saiu, comprou um monte só pra vender mais caro no StubHub depois. Né? Isso é outra, essa conversa de 3 horas, o que é cambismo, o que não é, como é que funciona. Mas o StubHub foi fundado por um cara de Stanford, essa história é muito boa também. Aí ele fundou o StubHub, aí alguns anos depois ele vendeu pro eBay por $400 milhões, botou uma grana no bolso, não queria aposentar, obviamente, e ele vendeu contra a vontade, foi o sócio dele que quis vender. Ele foi pra Europa e fundou a Viagogo, que é literalmente igual ao StubHub, só que na Europa não tinha o StubHub, e ele não tinha non-compete nessa venda. Então ele fundou a StubHub europeia, chamou de Viagogo. Aí ele sempre teve um ranço com o StubHub, porque ele não queria ter vendido, ele sabia que valia muito dinheiro, mais do que $400 milhões. Cresceu esse business na Europa, aí me contratou pra América Latina, outro cara pra Ásia, tudo foi crescendo. Depois eu conto essa história, mas deu super certo Viagogo no Brasil, e eram eu e mais um cara, principalmente, assim, era um time bem pequeno. Mas o fato é que deu tão certo a Viagogo, essa empresa que ele vendeu por $400 milhões, anos depois, muitos anos depois, a Viagogo comprou o StubHub por 4 bi. Comprou de volta. Por 4 bi. Porra, que era o preço que ele falava, essa empresa vai valer 4 bi, não vão vender por 400 milhões. Foi obrigado a vender, foi lá e comprou por 4 bi, StubHub vai fazer a IPO em setembro, eu sou acionista, 16 bi de valuation. É mesmo? Mas junto com a Viagogo? Agora é uma empresa só. Que loucura, cara. Valer tudo vai 16 bi e você tem ação até hoje. Caraca, mano. Isso é uma história boa também. Isso contra os 4 unicórnios, não? Conta, e eu vou te falar assim, você trabalhou lá, não conta. Conta, porque eu fui muito malandro, porque já no primeiro mês eu vi que a empresa era boa. Esse Eric Baker, esse fundador, é um cara totalmente diferenciado. Ele é polêmico, tem muita gente que não gosta dele, mas ele é, em termos de execução, assim, não tem o que dizer. E eu soube de uma rodada que tava rolando, e eu liguei pra ele, eu falei, cara, eu sei que eu sou novo na empresa e tal, e eu sei que você já me deu stock options, mas eu posso botar dinheiro? Não, Maurício, isso não tá aberto para funcionário. Não, mas é porque eu sou anjo aqui, assim, eu posso te ajudar no Brasil. Aí eu vesti o chapéu de anjo. Falei, tá bom, já que você que tá lançando América Latina e tal, eu vou te dar essa moral. Essas ações que eu comprei são as que eu vou vender no IPO. A 16 bi. Quantos anos? Eu fiquei lá na... Não, que você comprou em que ano que você comprou? Então, eu entrei em 2013, eu devo ter comprado em 2014 e agora vamos vender em 2025. Pô, 11 anos aí segurando o estoque. Vai dar o quê, mas? Papo deu o meu valuation $300 milhões, agora 16 bi. Caraca, mano, então mas com diluição deve dar umas 4 vezes, talvez. Não, mais. 40 vezes. Não sei. 400 vezes? Não. Não, é 40 vezes mesmo. 40. Acho que deve dar por aí. Vamos ver. Pô, bizarro, hein, mano. Espero que tenha colocado muito dinheiro aí, Maurício. Tá merecendo, Bruno. E aí, cara, você agora vem ser country manager assim e tal, tipo, cara, só teve essa oferta e aceitou, teve outras? Cara, ótima pergunta. Outra história engraçada. Eu voltei, a gente se formou em maio, junho, sei lá, e éramos 5 brasileiros. Stanford tem só 400 alunos por ano, poucos brasileiros. Na minha turma eram 5. 4 empregados. Um já numa startup nos Estados Unidos, o outro no KKR, o outro GP Investimento, todo mundo bem empregado, com salários altos e tal. E aí eu volto pro Brasil. E eu não, né? Porque eu não queria banco, eu não queria startup no Brasil. E na época não tinha Zoom, óbvio que tinha Skype e tal, mas não era legal você entrevistar para o seu próximo emprego morando no Vale do Silício. E assim, era uma decisão muito importante para tomar distância.
Falei, beleza, vamos me formar, e lá eu não vi, eu não tô com pressa. Apesar de que a dívida já tava batendo na porta. Aí eu chego aqui, primeira semana de volta, eu marco um jantar com vários amigos, galera, voltei, amigos da escola e tal. Aí um deles vira, porra, Maurício, você tá de sacanagem? O que, cara? Pô, tu acabou de gastar uma grana na melhor faculdade do mundo e você voltou desempregado, é isso mesmo? Aí eu falei, cara, daqui a pouco tô indo pra São Paulo, tô indo pra não sei aonde, vou começar a entrevistar. E aí, o founder da Viagogo, StubHub, ele entrou no banco de dados, eu quero abrir a América Latina, então vamos entrar no banco de dados Stanford, ver quais brasileiros se formaram esse ano, porque é perfeito, já pego esse cara, eu gosto de MBA de Stanford, porque eu fiz MBA em Stanford, né, o Eric Baker pensando, e aí eu sou muito E tu era o desempregado. Não, eu sou mais desligado do que isso, cara, é pior do que isso. Eu não tinha atualizado meus dados no sistema, então eu não apareci. Aí ele ligou para um cara que já estava empregado, que é um grande amigo meu, que é o Fernando Gadotti, que é fundador da Taco e da Dog Hero. Ele era da minha turma e ligou e falou, Fernando, eu tô contratando e tal, você quer entrevistar ele? Não, cara, eu tô trabalhando numa startup. Ele, putz, tem algum outro brasileiro que talvez não esteja empregado ainda? Ué, você não viu? Aí eu lembro dele falando pro Eric Baker, ou pro recruiter lá, mas você não viu no sistema? O Maurício. Não, tem nenhum Maurício no sistema não. Deixa que eu te passo o telefone dele então. Nossa. E aí me convidou pra Nova York, eu entrevistei em Nova York, e aí fiquei lá 3 anos e meio, quase 4. E tu ficou morando lá ou no Brasil? Não, só a entrevista foi em Nova York, era Rio e São Paulo. Entendi. Aí você volta e, cara, o trampo do Country Manager aqui era um trampo, pô, de expansão comercial, tinha uma parte grande de produto, como que era? Eu tinha que tropicalizar o produto, então envolve tradução, envolve mudar um pouco a interface e tal, mas a grande parte era comercial mesmo. Então, fazer parceria com grandes eventos, com Rock in Rio, por exemplo, para tentar virar o official marketplace do Rock in Rio, talvez com algum clube de futebol, sabe? Então, eu fiz esse tipo de parceria. Fiz também a parte do B2C, de mostrar para as pessoas, para a população brasileira, de que tem essa plataforma, que você pode vender o ingresso se você não estiver mais indo e tal. Teve a história dos cambistas também, e só para você entender, assim, nenhum crime foi cometido, porque existem leis contra o cambismo, mas o cambismo ele só é proibido no esporte. Porque esporte, segundo o governo brasileiro, é tipo uma necessidade cultural, né? É uma obrigação da cultura e tal. Então você não pode ter esses markups de oferta e demanda e tal. Pra música isso não é verdade. Mas aí, tipo, o Flamengo ia vender lá, Era preço de face, não podia ter... não podia ter Tanto lucro. é que eu nem vendia do Flamengo. O Flamengo tem sua própria plataforma, entendeu? Entendi. Mas música não tem problema. Música, se você pagou R$100, aí os ingressos esgotaram, se você quiser vender por 200, você pode. Não tem nada que diz que isso não é permitido. Então a gente focava mais em música. Então teve show, o próprio Rock in Rio era grande, mas teve vários shows. Tô tentando lembrar quem bombava, tipo uma Miley Cyrus da vida na época, uma Demi Lovato, sabe? Sim. Esses shows esgotavam muito rápido. E Madonna teve também. E o evento ganhava também com isso? Às vezes sim, quando tinham parceria com a gente, às vezes não, quando era mais pessoa física e cambista. Mas o fato é que eu queria, sim, os big sellers na plataforma. O que é big seller? Vamos ser sinceros, é cambista. É o cara que conhece alguém na bilheteria e que consegue comprar 100 ingressos ou 50 ingressos por vez para depois revender, porque ele sabe que vai bombar. Que aí resolve o teu supply, né? Que, by the way, quando você está lançando, você precisa resolver teu supply muito rápido. O que eu fiz? Eu precisava desses caras. Eu fui para isso Rio e São Paulo, eu fui para os principais hotéis 5 estrelas, eu meio que ficava ali na recepção, ali, sentava, tomava um café, aí, finalmente, quando já parecia que eu era hóspede, eu ia pro concierge. Falava, eu tô aqui, eu sou da cidade tal, eu tô sabendo que vai ter o show semana que vem, quero muito ir, mas tá esgotado no site. Quem que você indica? Todos os melhores cambistas têm relacionamento com os concierges. Então, faz isso Rio e São Paulo, você sai com uma lista dos melhores revendedores, não vamos chamar de cambista, revendedor de ingresso at scale do Brasil. Aí você tem que ligar para esse cara e falar, eu tenho essa plataforma aqui, vai facilitar a tua vida, você vai ganhar mais dinheiro, né? É demanda infinita, porque o maior investidor em Google Ads da Europa durante muitos anos foi a Viagogo, sabe? É muito Google Ads, que aliás isso é uma coisa que, outra conversa também, né? Mas como é que você faz Google Ads versão ChatGPT? Isso um assunto novo que você está envolvido? Não é que eu estou envolvido, é que eu estou estudando, né? Como é que é o hábito do consumidor agora que ele usa ChatGPT para pesquisar as coisas e não mais Google e o robô não é influenciado por uma Virgínia da vida. Entendeu como são várias coisas que
Mas, bom, na época, Google Ads Era tudo. o concurso. Pô, e do cara que, tipo assim, é esse revendedor, até o maluco que tá na porta do show gritando ingresso, ingresso. Tipo, tem umas camadas entre, assim, ou esses caras são meio uns autônomos. Tem uns caras que são muito grandes que tem a equipe, mas os caras que são muito bons já se livraram já venderam nas plataformas online há muito tempo. Não precisa nem pensar em ir pro evento, entendeu? Entendi. Os caras que estão são na bons. porta é mais uns É caras que mais querem ganhar uma grana. comprou 5 ingressos, comprou 10 ingressos e tá vendendo ali. E aí ele cara compra que na hora ali, alguém tem pra vender, alguém tem pra comprar e Isso, tal. outro perfil de cambista. O que usa. Tem uma galera muito profissional. Pô, se você olhar Estados Unidos e Europa, são empresas assim multimilionárias que só fazem isso, tá? É muita grana envolvida. Quando você pensa a turnê da Taylor Swift que teve, cara, os números são astronômicos, assim, astronômicos. É um bom business, tá? E ainda mais agora que os ingressos são digitais. Então antes tinha que enviar por correio, o fraude era mais frequente e tal. Agora que é PDF, QR Code e tal, a plataforma conecta um com o outro, cobra dos dois lados, cobra 10% do seller, 15% do buyer, não tem custo de envio, porque é tudo digital. Tudo por isso que vai fazer IPO 16 bi. Pô, e aí quando tem que integrar com as plataformas também, assim, de etiqueteria e tal, pra aceitar, pra transferir o nome, uma coisa assim? Hoje sim temos esse tipo de parceria. Na época não, cara. Na época não tinha esse tipo de controle, não. Entendi. E na época era correio ainda ou já era digital? Então, eu peguei essa transição. Eu passei um perrengue com Correios no Brasil, bastante Pô, eu perrengue. lembro que aquele ingresso rápido vendia muito, você tinha que ir lá no guichê, lá pegar o bagulho, tá ligado? Pô, eu sofri muito com Correios, cara, e com FedEx e esse tipo de coisa. Então, quando realmente tudo virou digital, o business ganhou um valor enorme, assim. Pô, que foda, cara. E aí, cara, conta um pouquinho disso, lá, quando você olha pra trás, assim, o que foram as coisas que mais construíram pra você se tornar um empreendedor depois, assim, nessa experiência e tal, as habilidades que você desenvolveu? Cara, eu acho que juntando o Stanford e Viagogo, eu acho que, vamos lá, falando essa história que eu contei dos hotéis e tal, eu acho que esse hustler mindset, né, pensar em alternativas para solucionar um problema, mesmo que seja um pouco Não óbvio. não óbvio, esquisito até, Não ortodoxo. não ortodoxo, não tem problema, às vezes é a melhor solução e tal. Então, ser um pouco hustler, eu acho fundamental. Você até a YC concorda muito com isso, né? Uma das perguntas lá do application é tipo, how do you hack a system that's not a computer, né? O hack é a palavra perfeita, você tem que ser hacker em tudo na vida. Desde que eu tenho meu último hack, mano, você vai curtir esse. Eu virei taxista, mano. Ah, não. Eu comprei uma vara de táxi. Não. Você acredita, velho? Eu descobri que é o maior hack da vida, cara. Ah, pra não pegar trânsito? Cara, você não pega trânsito, você compra carro zero com 22% de desconto, você não paga IPVA e você não tem rodízio. E pra fechar, maluco ainda não te assalta porque a galera não quer mexer com o taxista, tá ligado? É sério? E custa 30 mil uma vara. E você pinta ele como táxi ou ele nem parece táxi? Não, ele é branco, tá ligado? E ele tem uma placa vermelha. Só isso? É. E é o que você dirige? É. Não acredito, cara. E tem um negócio de rodízio? Ou não tem pra táxi? Não tem rodízio. Ah, cara, realmente é É um genial. puta hack, cara. E você pode comprar o carro que você quiser? Pra ter o desconto tem que ser carro nacional, assim, e ele tem que ser 4 portas, 5 lugares, assim, mas tipo, a maioria dos carros, tá ligado? Caraca, realmente, genial. Você contou isso no seu podcast já? Não, primeira vez que tô contando ela. Fica a dica. Não, mas agora fechou a porteira, não pode mais transferir ao varal. Eu peguei a última. Entendeu? Então esquece, galera. Então já perderam, galera. Mas diz que eu entrei em vários grupos de taxista, né? Pra entrar nesse mundo. Igual você fez com os caras de hotel, tá ligado? E aí, cara, eu vi que essa porteira fica abrindo e fechando, assim. Que é tipo, dar uma valorizada, aí quando abre ele tá valorizado, aí vende. Aí começa a vender muito, aí desvaloriza, tá ligado? Muito bom, cara, muito bom. Fica a ideia aí, pra quando abrir de novo a gente passa a letra. Vou ver nos meus grupos de taxistas. Mas boa, aí conta aí. O que mais eu aprendi, assim, trabalhar com o Eric Baker, que é realmente um AAA founder, assim, pô, pra fazer um IPO desse tamanho, pra ter vendido a empresa, depois conseguir recomprar por 10 vezes. Isso, assim, essa história não existe. O cara é muito bom e ele vinha muito pro Brasil, porque ele tava preocupado com o Brasil, lançando o Brasil, ele queria estar aqui. Era um mercado relevante. E era super, até hoje é. Esse é um dado interessante. Lá, pensa que na Europa, Espanha, por exemplo, o maior vendedor de Barcelona e Real Madrid era Viagogo. Então, um mercado gigante de futebol, de música e tal. 3 anos de Viagogo, e eu no Brasil com mais um cara, Felipe, muito bom. Brasil virou top 5 markets global, assim, e competia com mercados muito grandes na Ásia, tá? Na Austrália. Pô, isso é bizarro, então. Então, com uma equipe pequena aqui, a gente conseguiu virar relevante. Então, sim, o mercado, sem dúvida, muito bom. Pequena quanto? O que, a equipe? É. Não, era literalmente eu e um cara. E só vocês faziam venda?
A gente fazia essa parte comercial toda e operacional também, porque pensa que logística, Correios e tal, realmente tem que mandar um abraço pro Felipe, porque ele me ajudou muito. Mas boa, pô, salve aí pro Felipe, mano, parabéns aí pelo trabalho. Só vocês dois, cara, virou o quinto maior mercado, os caras... Depois a gente acabou trazendo mais gente, mas... Os caras muito mão fechada, né? Tá crescendo esse tanto aí, não bota mais ninguém, Mas cara. pensa que a tecnologia já existia, assim, o produto era muito bom. A gente precisava de vendedor de ingresso, o comprador de ingresso era via Google Ads, que a gente dava uma força, e a parte logística de que o ingresso chegasse na casa da pessoa. E parcerias primárias, como você falou, ingresso e tal. Conheci o Ben Arroz quando eu estava em Stanford, ele era undergrad, se não me engano, e eu era MBA. A gente se conheceu lá, e depois, quando eu era via Google, a gente trocou bastante ideia. Aliás, parabéns pro Ben Arroz, impressionante. Tava começando nessa época, né? Não, assim, impressionante. Altos e baixos, montanha-russa, mas hoje não tem o que dizer. Hoje é o maior do Brasil, de longe, assim. E muito impressionante, o moleque tá de parabéns. E tem episódio dele aí, quem quiser assistir, episódio com o Ben Arroz, história lendária, cara veio de Manaus, estudou em Stanford, tipo, muito foda a história. Mas o que eu ia falar, cara, conviver com ele e ver... E você reportava pro... Eu tinha um cara entre nós, tá? Mas eu acabei criando um relacionamento que eu tinha 2 chefes. Entendi. O que ele era bizarro, assim? Cara, eu acho que o fogo dentro dele, eu não sei se era raiva, o que era, mas ele queria ser o maior do mundo, ele queria ser muito grande, assim, não tinha opção de... Na época a empresa já valia, 300, aí fez uma rodada, foi pra 700, assim, bons números, né? Isso não era nada pra ele, assim, ele olhava isso como, beleza, é um passo dado, mas não tô nem perto de onde eu quero chegar, eu vou dominar o mundo de ingressos. E assim, isso não saía da cabeça dele. Nas reuniões, ele vendia isso com uma propriedade. Tipo, o tempo todo ele falava isso, assim? O tempo todo, sim. Essa empresa nasceu para ser muito maior do que ela é. E eu lembro quando eu saí de lá, eu falei, pô, foi uma experiência ótima, eu torço pela empresa, mas eu não sei se vai ser o que ele tá dizendo. Não deu outra, cara. Então, assim, eu acho que o que eu aprendi... Aí, óbvio que ele me contava as histórias do fundraising, ele me contou do M&A com eBay, ele me contou da experiência dele em Stanford. O que eu absorvi por que eu tinha esse privilégio? Outras pessoas da empresa não estavam tanto com ele, mas quando ele vinha pro Brasil, é óbvio que alguém tinha que levar ele para as reuniões e ser o cara que, né, cuidava do jantar, né, organizava, aí o cara não chegava, aí tinha que ligar pro cara, cadê você, não sei o quê. Era eu. Então era meio que chofer do gringo. Mas, pô, tamo no Uber, no trânsito em São Paulo, é óbvio que eu vou fazer as perguntas para aprender. E aí Então, cara, ali que eu vi o que é ser um founder de startup modelo Silicon Valley. Pô, daquilo que você tava falando sobre ele, assim, esse negócio de que ele martelava muito, era tipo assim, você meio que levou isso pra empresa depois e tal, cara? Eu sinto que eu fico com um pouco de vergonha de ficar fazendo isso o tempo todo, sei lá, fica meio chato, repetitivo, não sei. É uma boa pergunta, eu acho que sim. Eu acho que eu acabei pegando isso dele e eu acabei, né, aí depois da Viagogo, eu falei, pô, agora eu tô pronto pra empreender, né? Porque eu fui Candyman, né, aquela história toda. Cresceu pra caramba o negócio, cresceu bem, pegou uma né? confiança braba ali. Né? E aí eu falei, não, vou empreender e, assim, pensando grande, qual é o maior mercado do Brasil? Aí o maior mercado deve ser o imobiliário, que já tinha Quinto Andar, o financeiro já tinha Nubank. Automóvel. Só carro usado são 100 bilhões de dólares por ano em transação. E, puta, experiência péssima. Não tinha nenhuma conexão, assim, não era aquele cara viciado em carro, mas, né, queria resolver um problema grande. Eu acho que essa própria decisão já tem a ver com o que o Eric Baker falava, entendeu? Sobre pensar grande. E aí, uma vez você ataca um mercado desse tamanho, eu não me sentia desconfortável de falar que a gente ia ser gigante, não, porque o mercado permite, né? Óbvio que poucas empresas conseguem, mas se desse certo, de fato, tinha tudo para ser empresa bilionária. Tanto que tem as empresas bilionárias fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. E não deu certo, não foi o caso. Assim, mas vamos entrar nessa história daqui a pouco aqui. Deu certo, entre aspas. Quando que você começa a decidir que você quer sair? Bom, você deve saber disso, mas um marketplace chega uma hora que o negócio simplesmente pega, ele funciona. O supply tá ali, o demand tá ali e a máquina gira sozinha, é impressionante. E a máquina é tipo assim, quer cliente? Entra aqui, tá ligado? Exatamente. Você quer vender ingresso? O comprador tá aqui. Você quer comprar ingresso? Pode ter certeza que o vendedor tá aqui. Quando não há mais dúvida na cabeça das pessoas, que é o que aconteceu com o ingresso pra Viagogo no Brasil, fomos o primeiro. Aí tinha uma empresinha pequena brasileira e tal, mas ninguém competia com a gente em Google Ads. E nos próprios eventos que a gente tinha parceria e tal, o negócio era diferencial. Cara, a máquina tava girando sozinha. Não tinha muito mais o que fazer. Meu trabalho era comercial, era lançar mesmo. E lançou muito bem. Depois que o negócio começa a funcionar muito bem, o que eu vou fazer? Uma nova parceria, tirar pedido aqui, receber o Eric quando ele quer visitar o Brasil. Falei, cara, não, eu tô com 30 anos na cara.
cheio de energia e cheio de conhecimento e com carimbo. Não vamos esquecer, né? É o que você falou. Eu talvez não tinha toda a confiança que eu gostaria de ter tido, né? Quando me formei em comunicação e tal. Mas eu saí de Stanford da Viagol com muita confiança. Porque, de fato, assim, eu lembro que quando eu me formei de Stanford, eu estava na Viagogo já, mas queria conversar com pessoas interessantes e tal. Cara, não tinha ninguém que não respondia um e-mail, sabe? Ninguém, assim, das pessoas mais sênior que você pode imaginar, empreendedores e tal. Então, acesso também, né? A faculdade acabou dando acesso, deu confiança, deu acesso e deu credibilidade. As pessoas passam, não sei se merecidamente ou não, mas passam a confiar mais que vai dar certo o que você faz. E aí o que você fez? Começou a procurar co-founder, começou a procurar tese? Aí decidi, antes de eu pedir pra sair, né? Já tinha decidido que ia sair. Eu falei, tá, com quem que eu quero trabalhar? Nem cogitava fazer sozinho. Acho que isso, inclusive, eu falo para founders com quem eu trabalho que é mais saudável ter um co-founder. Não precisa Concordo. não precisa ser 50-50, mas ter um co-founder, porque senão é muito difícil, é muito imprevisível, assim. É fundamental ter alguém do teu lado passando os mesmos perrengues. E Hoje eu aí, sou solo founder e tal, comparado com a minha experiência com o Jota. Tipo, eu tinha metade do negócio que eu realmente podia relaxar, tá ligado? Que, uhum. tipo, tem alguém olhando assim. Hoje é tipo, pô, eu tô no meio de resolver essa treta, do nada a outra explode, tá ligado? Eu tenho que tudo se eu não fizer a parada vai pro caramba. Não dá pra tirar umas férias tranquilo. Você falou do Jota, né? Vamos relembrar mais uma história. Quando eu fundei a Volante em 2016, tá? Então, final de 2016. Aí eu fui pra Stanford, seu irmão tava estudando lá. Aí não tinha dropped out ainda, ele tava era undergrad, né? Era o primeiro Aí semestre. eu chamei ele pra almoçar, porque André Street, alguém me falou que tinha alguém lá. O Henrique tava lá. Aí eu chamei ele pra almoçar, eu e o Antônio, eu vou te contar a história do meu co-founder, mas falei, Henrique, beleza? Eu sei que você tá aqui, pô, puta empreendedor, né? Já tinha história aqui no Brasil. Você deve conhecer muito desenvolvedor bom. Me apresentou pra eu contratar como CTO da Volante, porque era só 2 co-founders naquele momento, 2 caras de business, eu e o Antônio. Aí tomou contato do Jota. Então foi assim que eu conheci o Jota. E eu lembro de ir pro almoço com seu irmão. Falei, cara, meu sonho é ter ele como engenheiro. Será que ele topa? Bem, com toda razão. O Jota é foda, assisti o episódio dele aí também, foi um dos primeiros, mano. Mano, engraçado que você viu o episódio do Jota pra hoje, irmão, ele deu um glow up, tá ligado? O maluco. Não vejo ele há muito É tempo. porque ele pegou uma fase de solteiro, né? Na fase de solteiro ele deu uma trabalhada ali no negócio. Hoje ele tá um giga shed bizarro. Gravou episódio esse dia com nós, com o Bruno da Jesso, quem assiste também. Mas não, acabou, o Jota não veio. Mas teve reunião. Teve várias. E aí depois daquilo, logo depois, acho que seu Pô, irmão mas dropped out. deve ter sido meio chocante essa história, né? Porque eu falei assim, caralho, mano, você falou que o cara mais bizarro tal, esse maluco que tá na faculdade aqui, tá ligado? Tipo. Não, assim, eu nunca vou esquecer esse almoço, porque logo depois dropout e fundou Brex, eu falei, caralho. Eu lembro, eu fiquei tão impressionado com esse almoço com seu irmão, porque eu perguntei o que ele tava fazendo, o que ele tava olhando, já que ele tava, né, o aluno acaba tendo muito tempo pra pensar em tese e tal. Falei, cara, eu tô escrevendo um código, que é um, como é que é? VR, não era? É que o laser entra no teu olho. Como é que é essa porra? Ah, mano, eles até desencanaram de tão bizarro que era, tá ligado? Era código que biologicamente poderia ser lido. É. Uma coisa assim surreal. Falei, tá, entendi. Pô, entendi, esses caras aqui são muito débil, né? Aí não, aí beleza. Aí foi pegar essa. E o Antônio, conta aí agora. Aí tá. Aí O que o Antônio tá fazendo hoje? o Antônio tá empreendendo, tá fazendo alguns projetos. Da hora. Mas basicamente eu falei, cara, preciso de um co-founder. Aí queria alguém que eu já conhecesse bem, não queria conhecer uma pessoa nova. E aí só foi muito fácil, assim, eu tenho um grupo de amigos muito próximo, um deles tinha feito MBA em Nova York, né, no IU, e estava na McKinsey, e é totalmente complementar a mim, assim, em termos de skill set, em termos de gosto pelo que fazer, sabe? Como que é esse negócio assim dois caras de business é muito complementar, assim? Mano? Sim, porque business tem um aspecto de operação e de finanças e administrativo que é completamente diferente do aspecto de visão, vendas, produto, assim, são partes do cérebro diferentes. Porque o cara que é bom de produto, que é bom que é o visionário da empresa, que consegue enxergar o futuro antes das outras pessoas, muitas vezes ele não é detalhista o suficiente para controlar os números e para fazer a operação rodar redondinha, ainda mais quando você tem dezenas de lojas que abrem 7 da manhã e tem que fechar o horário. Assim, eu sou péssimo nessa parte de focar no detalhe, prestar atenção em horário.
Puta, isso eu tô falando do administrativo, mas no financeiro nem se fala, então, assim, não é meu, não gosto de fazer, até sei fazer porque eu fiz MBA, eu tive que aprender, mas não vou fazer com prazer, vai demorar pra fazer, e tem gente que gosta de fazer. Inacreditável, né? Exatamente. Pô, mas assim, indo um pouco mais fundo aqui e tal, e também, pô, de maneira alguma, desmerecendo o Antônio e tal, pô, o cara foda pra caramba e tal, mas, tipo, é um co-founder, tipo assim, é um co-founder duty, assim, olhando pra trás? Ou, tipo, você podia só ter contratado um cara disso? É porque, não, você tá pensando, a sua pergunta é válida num pure tech business, assim, no SaaS da vida, sabe, numa outra coisa, mas quando você pensa no meu volante, que a gente nem falou, né, volante é compra e venda de carro usado, Como deveria ser, como deveria ter sido. como deveria ter sido, online principalmente, mas também com loja física e tal. Não, aí não é um business de tech, cara, é tech-enabled, e essa parte, tudo que era offline, assim, até gestão de pessoas, é uma empresa que precisa de mais gente, porque você tem vendedor, você tem mecânico, você tem call center. Eu não conseguiria fazer nada, assim, 50% do que ele fez, então sem ele não teria tido volante. Não, eu tenho certeza, mas, tipo assim, será que ele precisaria ter sido co-founder ou você, tipo, poderia ter desenrolado depois de contratado um cara, né? Talvez. Nunca imaginei diferente, sabia? É. Eu não acho que eu teria sobrevivido, porque foi uma montanha-russa. Que bom que a gente dividiu a responsabilidade 50-50. E volto a dizer, se tá pensando em abrir alguma coisa, tem o co-founder, vai. Mas, tipo, se chega alguém com uma ideia meio parecida, você indicaria. Fala assim, tipo, pô, pega um co-founder que é um cara muito bom de operações e tal, desde o princípio e Sem tal. dúvida, sem dúvida, sem Pro dúvida. negócio tech-enabled, assim, e tal. O negócio tech-enabled. E eu concordo com você, se for um AI, pure AI play, assim, talvez seja outra pegada. Pô, eu meio que tive um CEO no começo da empresa e tal, um cara, pô, muito bom. Salve pro Gustavo aí também, gente boa demais. Gustavo Pedati, quem quiser ver ele. Mas ele era o IC Founder também e tal, tudo mais. Só que, tipo assim, no começo da estruturação tinha muita coisa pra fazer, que era todas as burocracias de começar a empresa, aí, pô, organizar tudo, blá, blá, blá. Aí chegou um ponto que, tipo assim, tinha que ficar inventando trabalho, tá ligado? Aí, Pô, não, muito pelo contrário, parece que o trabalho dele só aumentava. pô, que bom, E o então. meu trabalho era, pô, óbvio que muito da questão do produto, muito de fundraising. Alguém tinha que estar tocando a loja enquanto eu estava nos Estados Unidos convencendo o gringo a botar dinheiro. E fazendo contra-argumento ao que eu falei, eu acho que, tipo assim, esse cara é um cara que se ele sai, a empresa fica muito em chamas, assim, né? Então tem que ser alguém que tá muito comprado e Sim, sim, alinhado sim, e sim. tal, né? E aí a Volante foi o seguinte, fundamos em 2016, 2017, o Seed Round foi com Canary e vários anjos legais, entre eles o pessoal do Quinto Andar, alguns do Nubank, sabe, assim, o Wildlife, os dois irmãos, e por aí, Júlio Vasconcelos, assim, o ecossistema era pequeno na época. E tu já era brother dessa galera, assim? Acho que a maioria sim, por causa de Stanford. A gente acaba. O próprio André Street visita a gente em Stanford. Jorge Paulo Lema foi tomar café com a gente em Stanford. Assim, parece que querem conhecer os brasileiros. Até hoje. Eu, quando vou pra lá, quero conhecer os brasileiros de lá. Então essa dinâmica continua. Aí fica a dica, galera. Passa no MBA de Stanford aí que a E vida marca um muda. almoço com. Não, assim, passa no MBA pra visitar. Vai pra Califórnia, visita e marca um almoço com os brasileiros que vai sair coisa boa. Vai que o próximo Quinto Andar tá lá e você bota um cheque de anjo lá, entendeu? Fica a reflexão, hein? Mas eu acho que o próximo Quinto Andar vai vir da Supera, bro. Ah, Deus te ouça. E aí. Ficou até sem graça, né? Agora, mas joga aí, então, cara. Aí vocês começaram a operação, levantaram essa grana, foi quanta? Aí levantamos então mais ou menos $1 milhão no seed round, que na época, isso, lembrando, tá? 2016, 2017, isso era bastante grana. $1 milhão no seed round, passou um ano, a gente já começou a vender bastante carro. Monax liderou a Series A. Passou um ano e pouco, vendendo mais carro ainda, abrindo mais loja, Rio, São Paulo. O Series B foi liderado por Kazek e SoftBank juntos. Agora eu quero que você, agora que você é VC, que você entende como fazer as contas do outro lado, quero que você me diga quão esticado foi cada valuation. Foi muito, né? Porque vamos lá. A receita é alta, né? Porque você vende carro. Sim. Carro é caro. Mas a margem, por outro lado... Exatamente. Então, quando você vê o múltiplo de receita, você ia falar, ok, mas o múltiplo de unit economics, né? Porque EBITDA positivo esquece pro seed round. Mas assim, quando você olha unit economics, o desafio, assim, se for para resumir a história, o desafio desse business é unit economics e por isso que acabou que no final a gente vai contar essa história. Mas putz, foi esticado. Eu consegui
foi esticado, tanto é que deu errado, né? Mas basicamente 1 milhão no seed round, 5 milhões no Series A, acho que num valuation de... 25? Não, foi menos de 20. Então diluiu muito esse Series A aí. Foi 20. Calma aí. Puta, faz tanto tempo, né, cara? A gente levantou... Acho que... Não, então vamos lá. A gente levantou 5, só que a gente só pegou 4. A gente não era obrigado a pegar tudo, tá? Então a gente pegou 4 e o valuation foi algo perto de 20. Aí depois a gente levantou 15 num post-money de 60. E aí, SoftBank Kazek, e aí continuou crescendo e tal, mais loja, mais digital. E aí, cara, a parada assim, a proposta de valor era você comprar um carro que seja usado, mas ter uma experiência quase de comprar um carro novo, assim, ou não? Isso. E aí, se você perguntar assim, razões pelo qual deu errado, assim, em termos de hábito do consumidor, é um problema real esse, tá, no mercado de carro usado, que o comprador, ele compra um carro usado, mas ele tá gastando tanto dinheiro, porque carro usado também é caro, que inconscientemente ele vem com a expectativa de carro novo, só pela quantia de dinheiro que ele tá gastando. Então é impossível você satisfazer 100% um cliente de carro usado, porque existe um bug na cabeça desse cara que, assim, é óbvio que carro usado vai ter alguma coisa, vai ter um arranhãozinho, vai ter um tapete, não sei o quê. Algum detalhe vai ter, o carro é usado, mas não pode ter, porque ele tá pagando uma fortuna. Então, um NPS alto no mercado de secundário de automóvel assim, é um desafio enorme, assim. E aí você consegue racionalizar com 10 clientes e tal, mas não com centenas ou milhares, você consegue convencer cada um deles de que, peraí, olha como é que o mundo é de verdade, não como é que tá na sua cabeça. Você dava um tapa no carro pra ele ficar chique assim? Óbvio, tinha todo um processo, mas é um carro usado. Mas mesmo assim não dava pra deixar do jeito que o cara queria. E eu vou te falar, o nosso NPS era provavelmente o mais alto do mercado, tá? Era uma experiência boa. Mas como que você transforma isso em lucro, né? Em bons unit economics? E aí que tá o desafio. E realmente fazia diferença? Fazia diferença. Tipo assim, a experiência ser muito melhor, tudo que vocês faziam assim, fazia o cara querer mais ou acabava sendo Isso que eu ia dizer, fazia diferença que ele fala, puta, muito melhor do que minha última experiência comprando carro usado. Tá bom, então paga mais. Não, aí é muito melhor, obrigado, mas não é que o willingness to pay não aumenta. Mas não o bastante pra eu gastar qualquer real a mais, Exatamente. Né? Então, aí daí pra você pegar margem boa, é complexo. Assim, se você olhar o Brasil, a própria Kavak entrou e foi embora. Assim, você não encontra muito mais Kavak. O que funciona aqui são os donos de loja de usada, assim, o cara tem uma, aí funciona, às vezes tem 3, 4 ou 5 e consegue. Você tenta igual volante, ter dezenas ou centenas, assim, não escala tão bem. E o que acontece? Tipo, por que a pequena funciona e quando que ela começa a deixar de funcionar? Eu acho que na pequena você tá... É o que eu falei, esse one-on-one com o cliente, né? Você tem menos cliente, você consegue dar mais atenção e realmente você é menos carro passando pela máquina, então você é mais seletivo no carro, você não precisa comprar tanto carro para depois revender, então você só compra os melhores, você trabalha melhor os carros, você tem mais tempo com o cliente, então você consegue eventualmente fazer com que pague mais, com que venda um add-on. Você quer fazer at scale, fábricazinha, muito carro, milhares de carros por mês, o negócio quebra. Então, pô, o futuro provavelmente é Web Motors mesmo, assim, do jeito que é, do jeito que funciona. Cara, se você olhar a Carvana nos Estados Unidos, que é o nosso benchmark, Carvana é 100% digital. Você conhece essa história? Não conheço no detalhe que você quer contar aqui, não. Pode Cara, assim, na pandemia, eu não lembro os números agora, quero falar talvez 40, 50 bi. E aí, depois da pandemia, eu não tô de sacanagem, foi pra menos de 1 bi. Aí todo mundo falou, morreu, esquece, esse modelo não funciona, né? Fui olhar outro dia, 40 bi de novo. É nada, velho. Cara, assim, em poucos meses o negócio... E aí eu fui ver, porque tá vendendo muito carro e conseguiram melhorar as margens e tal. Mas esse business é um pai e filho que já trabalhavam com negócio de carro antes, e aí decidiram fazer algo gigante e fizeram. Mas estamos falando aí de décadas de empresa. Carvana pode ser nova na bolsa, tem 10 anos na bolsa, sei lá, 7 anos na bolsa, mas a história familiar com o carro é muito maior. E assim, agora, eu não sei se vai ter outra queda igual teve, sabe? Mas olha só como é. Kavak levantou $1 bilhão no Na valuation pandemia, não foi? Oi? Na pandemia? Na pandemia, $1 bi no valuation de 9 bi. Não foi essa que te fudeu, não? Foi um outro? Tem uma história assim? Me fudeu porque, né? Então, é justamente por causa disso. Levantou 1 bi
e falou, esse $1 bilhão eu vou investir no Brasil. E aí eu não consegui levantar minha Série C, porque tinha um concorrente vindo com $1 bilhão, e eu tava na Série C levantando $50 milhões, que, aliás, eu consegui um term sheet, tá? Assinado. E acabou que a rodada não aconteceu, porque uma semana ou alguns dias depois de assinar o term sheet, saiu a matéria que Kavak levantou $1 bilhão e iria investir no Brasil. Acabou com a tua rodada. Mas que bom que acabou também, né? Então, que bom, porque a Kavak com $1 bilhão não conseguiu. Não conseguiu fazer o negócio girar como gostaria, entendeu? Parece que no México tá dando certo. Mas assim, então que bom mesmo, porque ia ser um competindo com jogando dinheiro fora. Mais anos da tua vida que você teria jogado ali, né, cara? E aí o Series C não rolou, aí eu tinha 6 meses de runway e não queria de forma alguma fechar a empresa e demitir todo mundo, já era, sei lá, 200 funcionários. Aí consegui, assim, foram 6 meses difíceis, tá? Consegui conversar com bastante potencial acquirer, né? Pessoas para comprar a gente. E já tinha um relacionamento com o Sérgio Fúrio da Acreditas, eu já tinha várias reuniões com ele ao longo da Volante, mais ele como meu mentor, assim, de empreendedorismo, é um cara, investidor anjo, pô, Acreditas já era grande. Então eu lembro de pegar vários conselhos com ele ao longo do tempo, e o negócio dele de financiamento de automóvel começou a dar muito certo. Ele falou, cara, quero verticalizar, né? Eu já empresto dinheiro, seria legal também comprar e vender os carros para ficar tudo dentro de casa. E a gente começou a conversar sobre isso. O Kavak estava entrando no Brasil, conversando com o Kavak também, conversei com Movida e tal. Só que essa é uma realidade que acho que pouca gente conta, tá? O M&A, se você queima caixa, se você não é break-even, assim, é quase impossível ele ser um M&A que dá dinheiro para alguém. Eu não sei se isso está claro para todo mundo. E eu sei que não tá? Porque vários empreendedores me ligam e falam, ó, puta, eu tenho 8 meses de runway aqui, eu acho que esse produto não vai vingar, mas vou começar a falar de M&A aqui. Aí eu falo, cara, não tem chance desse M&A dar certo, tem dinheiro ainda, tem dinheiro, a empresa está com dinheiro ainda, devolve para o investidor. Se você quer matar o produto, devolve para o investidor. Não tenta um M&A para salvar dinheiro, porque você vai dar mais. Esquece, essa venda vai ser por $1. Por quê? Porque o mercado é movido a incentivos, e se você queima dinheiro, sabe qual é o incentivo de quem está te comprando? Esperar, né? Só esperar. Porque ele vai morrer e vai comprar por $1. Exatamente. Né? Então, por mais que sua tecnologia seja foda, seu time seja foda, não tem. O mercado não permite que o comprador pague o que você acha que a empresa vale. E eu descobri isso do jeito mais difícil possível, mas assim, vão esperar, simplesmente vão esperar, tá? Então, ou você cria uma competição muito bizarra, aí no mundo de AI isso acontece, né? Onde a empresa não tá lucrativa, mas tem muita gente querendo comprar e você consegue tirar alguma coisa. Mas é quando o cara também não quer vender, né? Que é meio que tipo... Isso, é exceção da exceção. Não conta com esses casos. Se você ainda não atingiu o break-even e você tá pensando em M&A, saiba que vai dar ruim. Tem chance de devolver dinheiro pro investidor? Devolve. Se não tem essa chance, vai até o final e torce para pelo menos manter os empregos. Que é o que eu me sinto muito... Eu fico muito feliz com isso, que consegui manter todos os empregos, ninguém foi demitido, a Acreditas absorveu todo mundo. A tabela salarial da Acreditas era até mais alta que a da Volante, então teve alguns aumentos e tal. E essa era a minha maior preocupação, era demitir gente, não tivemos que demitir ninguém. Óbvio que foi um acqui-hire, né? Então não tem... Assim, não deu dinheiro. Vamos dizer que dá muita alegria que você investiu em boas startups, né? Mas, cara, assim... Exatamente, é importante diversificar, né? Mas agora, tipo assim, eu acho que é bem difícil da galera, né, geralmente contar com tanta honestidade e tal, de tudo que aconteceu, então achei muito foda. Se você curtiu, comenta aí, desgraça, segue e curte aí. E, cara, eu achei muito curioso isso que você trouxe também, né, que nos Estados Unidos rola até mais o acqui-hire, assim, aqui no Brasil ainda até o acqui-hire é difícil, né, em geral, então. Eu chamo de acqui-hire porque, realmente, era um time muito bom, uma tecnologia boa e levou por $1. E você tinha suas próprias lojas também, né? Mas era alugado, né? Mas sim, várias lojas. Lojas nenhum fecharam. real estate era nosso. Não, continuamos com as lojas. É porque aí a Acreditas montou esse business. E Manteve o nome, trocou? Trocou, o Volante virou Acreditas Auto. E aí cresceu durante um tempo, mas acho que o foco da empresa acabou mudando. E aí ainda existe um marketplace de carro, mas é um modelo um pouco diferente. Ainda existe Acreditas Auto e tal, mas não é a Volante que a gente conhecia. Eu fiquei lá, depois que eles compraram, eu fiquei lá 6 meses, o Antônio ficou 1 ano e meio, eu acho. E
E como foi esse earnout, cara? O que era esperado de você, assim? Era esperado que eu ficasse mais tempo e a gente colocou várias metas. É muito difícil definir meta nesse momento, assim, porque... Porque, tipo assim, ele também não te deu dinheiro, né? Você não tava esperando uma outra parcela que ia cair nem nada, né? Não, mas você entra para dentro de uma empresa grande, você sabe que tem mais time, tem mais tecnologia, tem mais capital eventualmente para comprar mais carro. Então sim, eu tinha os recursos. A gente fez o que precisava ser feito, o negócio foi crescendo, mas de novo, desafio com o Unit Economics e tinha uma questão de o quanto está alinhado com o restante do Business Creditas, que é muito mais focado em financiamento, entendeu? Então eu acho que depois que eu saí de lá, eu não conversei com o Sérgio depois disso, mas eu imagino que pro direcionamento da empresa como um todo, talvez não fizesse tanto sentido naquele modelo. Aí transformaram o Creditas Auto em algo um pouco diferente, mas ainda focado em carro de forma digital, incluindo financiamento. E eu fico feliz. Eu considero que missão cumprida, piores 6 meses da minha vida profissional, sem dúvida, esse M&A, porque aí, de novo, o dinheiro vai acabando, vai acabando, vai acabando. Se você não vender, tem que demitir todo mundo. Daqui a pouco você tá com dívida já. Seja trabalhista ou porque o aluguel do escritório, não sei o quê. Entendeu? Assim, corda no pescoço. Na época, engordei 20 quilos, já perdi tudo, mas... A gente percebeu. Ah, galã. Não, mas eu tava imaginando assim, tipo, como que o cara que faz o acquihire mantém o founder, né? Porque o founder não necessariamente quer o emprego, né? É muito difícil, né? É muito raro de acontecer. Tipo, ele tá fazendo pra arrumar um emprego pra galera dele e tal, meio que fazer o dele ali e fazer alguma outra coisa, né? Tipo... É muito difícil. E acho que todo mundo que compra uma empresa sabe disso, assim. Mas, tipo, ele tem que meter, eles geralmente colocam, tipo, lá, um deal de ação pro founder, com veste grande, alguma coisa assim? Acho que depende do caso. Eu não tava com tanto poder de negociação assim. Então, foi mais uma conversa transparente, honesta ali. Quantos carros a gente acha que vai vender, então vamos colocar a meta aqui. Se não, você ganha tanto. Se você ficar... Não só tem que ficar tanto tempo, mas tem que bater meta com tanta frequência, pra ganhar X, que é muito menos do que eu teria da Volante se a Volante tivesse, sabe? Sim. Então já era outra escala de números. Outra escala assim. de número. Então, pra mim, assim, meu maior, volto a dizer, assim, foram 6 anos de Volante, foi incrível. Contratei muita gente boa. Eu não queria decepcionar essas pessoas. Tirei pessoas ótimas de lugares muito bons pra estar lá. Vendi o sonho, é o que você falou, você tem vergonha de... Às vezes tem vergonha de vender o sonho. Você não tem noção de como eu vendi aquele sonho. E porque eu acreditava no sonho, mercado gigante, uma dor real, time bom, dinheiro por trás, assim, tinha tudo pra dar certo. Mas empreendedorismo é isso, mesmo quando tem tudo pra dar certo, às vezes não dá. E eu como investidor, nossa senhora, como esse aprendizado me é útil, né, hoje em dia. Blindou, assim, né? Assim, meu Deus. E o que era uma verdade que você, talvez foi uma das coisas que fez o negócio não dar certo, que você, tipo, sentia, mas você não queria acreditar? Porra, essa é exatamente a resposta. É a questão do Unit Economics. A história que eu me contava, eu tô com a voz meio assim porque tô saindo de uma gripe. A história que eu me contava nos primeiros anos sempre, até o final, era quando esse negócio escalar, o Unit Economics vai virar. Porque aí a pessoa começa a comprar financiamento, começa a comprar acessório, começa a comprar seguro, tudo lá dentro, one-stop shop, só preciso de volume. E não é verdade, porque a gente chegou a 200 carros por mês, 10 milhões de faturamento por mês, e os Unit Economics não chegaram lá. Nem melhorou, assim? Talvez um pouquinho na margem, assim, mas não a ponto do business virar chave para ficar profitable daqui a X tempo. Não chegou. Não dava, tava difícil enxergar esse profitability. E os 200 que você tinha lá faziam o quê, mano, a maioria da galera? Os funcionários? É. Tinha muito de operações, né? Então a gente tinha, sei lá, 15 lojas, então pensa que cada loja tem X funcionários. Call center é grande, porque venda de carro é muito... Por isso que essa tecnologia de AI hoje para vendas muda o jogo, assim. Muda o jogo. Se eu tivesse aquilo na Volante, talvez seria outra história. É bom café? Eu não comi ainda. Não, café, almoço, jantar, pode fazer evento lá embaixo, pode alugar sala de reunião, pode trabalhar, pode socializar, pode fazer podcast, é completo. Então, é um negócio vibe completo, se tu quiser, aí tá no Rio, quer conhecer gente, quer empreender, quer crescer na vida, e é I12. No coração do Leblon. No coração do Leblon, né? Do lado do Posto 12, é isso? Do lado do Posto 12 e do lado do Jobi. Exato. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Obrigada, gente. Mas pode filmar à vontade aí. Boa. Aí, voltou já? Estão gravando? Então, boa, fechou.
Beleza. Agora eu fiquei meio perdido onde que a gente parou, né? Então foi na... Eu tava falando, sabe o que? Vamos só fazer uma ceninha aqui de... Eu lembrei o nome do cara, Felipe Castilho. Beleza. Pergunta o nome de novo. Pô, mas merece um salve oficial pro Felipão então, cara. Merece. Felipe Castilho, tá morando em Portugal, teve filho recente, saudade, cara. Super importante na minha trajetória profissional, então, gratidão. Tamo junto aí, Felipe. E aí, cara, agora você, vendeu a empresa e tal, 10, 6 meses, você sai, que aí, cara, vazio existencial? Não, cara, a boa notícia é que não, porque aí entra a história dos investimentos, né? Então eu comecei como anjo em 2012, o primeiro investimento foi no Quinto Andar, eu tava terminando o primeiro ano do MBA, e aí eu comecei e me apaixonei já, fiz o primeiro investimento, e aí isso foi 2012, então de 2012 até 22 foram 65 investimentos, que não é tanto, né? 10 anos, estamos falando de 6, 7 por ano, assim, não é... Parece muita coisa, mas ao longo de tanto tempo não é tanta coisa. Mas é o que você tem feito, mais ou menos, ainda, né? Se você parar, exatamente. É o ritmo do campeão, né, pelo jeito. O ritmo tá funcionando, porque... Então imagina que nos finais... Eu trabalhava na Volante, na Via Gol, depois Volante e Creditas, mas sempre tinha uma coisa que acontecia nos finais de semana, que era eu trocar ideia com o empreendedor. Seja porque algum empreendedor precisava de ajuda, alguém queria uma introdução para fulano, ou então queria me mostrar o pitch deck e tal, para eu ajudar com o deck. E, cara, no final dessa conversa, se eu gostava, era sempre, tá bom, também quero participar. Como que eu posso ajudar? Posso entrar como anjo? Então, cara, é engraçado, né? Tem certas atividades que, por mais desafiadoras ou cansativas que sejam, você sai dela com mais energia. Você já reparou? Tem coisa que te motiva, que te dá o drive e tal. E tem outras atividades que nem é tão cansativa, nem é tão desafiador, mas você sai morto, tipo, te drena energia. E aí, eu lembro que depois de toda a conversa com o empreendedor, eu saía mais energizado, com mais vontade de fazer coisa, com mais ambição, com mais curiosidade. E aí quando o que eu vou fazer da vida, agora que eu vendi a empresa e tal, cara, a resposta foi muito óbvia. Eu vou fazer o hobby que eu tinha no final de semana e que, aliás, sendo bem sincero, me deu mais dinheiro do que o empreendedorismo, eu vou fazer full time. E aí eu vou trabalhar com uma coisa que não parece trabalho pra mim. E isso é um baita de um privilégio, né? Pô, é o sonho do ser humano, né? Então é uma coisa que eu já fazia, direto, muito como hobby, que tive sorte de ter um retorno financeiro legal. E agora eu posso fazer full time? Cara, eu quero, mas aí entra a insegurança, né? Putz, mas eu nunca trabalhei no mercado financeiro antes, eu nunca lidei com cotista de fundo, eu não sei abrir um fundo offshore para depois uma estrutura brasileira, não sei nem por onde começar. Aí entra a história do quê? Co-founder. Sempre procura um co-founder que seja complementar. O Magon, o Luiz Felipe Magon, ele é meu co-founder na Supera, ele trabalha com isso há 20 anos. São, sei lá, quase 10 de mercado financeiro, private equity, e agora são mais 10, 15 de venture capital. E é um daqueles gênios que, né, fez mestrado no IME, Instituto... Não, no IME não, desculpa. ITA. Não, INPA. INPA? Instituto... Nacional de Pesquisa? Não, Instituto de Matemática Mas de matemática aplicada? Não? Pura e aplicada. Isso aí. Ou seja, coisa bem assim, é esse nível de cabeçudo, né? Então, ele é um cara muito analítico, muito técnico, muito inteligente e que tem muita experiência com investimento. E com lidar com LP, e com estruturar fundo. E ele tinha um fundo de VC ou um fundo de outra coisa? Ele começou a carreira no Pactual, e logo no início eu digo... Não, desculpa, não é no início, o Pactual é muito antigo, mas nos anos 2000, e aí foi crescendo lá, ele ganhou a confiança do Gilberto Sayão, e aí quando o Gilberto Sayão saiu para abrir a 20, convidou o Magon para se juntar ao time da 20, ficou um tempo na 20, aí ele fundou um fundo chamado Vista Capital, que não é renda variável, não faz renda variável, mas faz muita coisa de renda fixa, macro e tal. Aí ficou lá um tempo, aí quis trabalhar mais com Private Equity e Venture Capital, e aí aí o Gilberto Sayão convidou ele para ir para a Joá, do Luciano Huck, que o Gilberto era investidor. Falou, cara, estamos precisando de um CEO lá, aí ele virou CEO da Joá Investimentos, que investiu em várias empresas, tá? Entre elas Reserva,
Tembice, Petcare, entre outras, vários cases de sucesso. Da Joá também era o Léo, que hoje é da... Exatamente, o Léo era pré-Magon. Pronto, aí saiu o Magon, entrou o Léo. Não, saiu o Léo, entrou o Magon. Entrou o Magon ficou lá um tempo, e aí Joá acabou virando IGA, porque Joá se juntou com o Ibrix, e juntos viraram IGA. Como que isso acontece, cara? Founders que se conhecem muito bem. A família, os donos do Ibrix eram próximos do Luciano e do grupo e tal. Aí estavam os dois fazendo a mesma coisa, trabalho repetido, fundo tamanho Exatamente, parecido. exatamente. E com skills complementares, deal flow complementar e tal. Então, se juntaram. E aí, passaram-se alguns anos, Pátria comprou a IGA para botar dentro do portfólio do Pátria. E aí, alguns sócios saíram, entre eles Luciano e Gilberto, o próprio Magon, não quis, né, ficar no dia a dia do Pátria. E aí, nesse momento, eu puxei o Magon para cofundar comigo, Supera. Então ele, foi CEO de fundo por muito tempo, assim. Muitos anos, CEO de fundo por muitos anos, assim, um cara managing partner de coisa grande. O AIGA, esse fundo, né, depois que juntou, eles captaram 120 milhões de dólares. AIGA. Pô, bizarro, Bruno. Então você chegava nessa reunião, a galera olhava pra você e falava assim, mano, o que ele escolheu esse cara aqui? Tem nada a ver com o que eu quero. Não, tô usando, mas muito foda que você trouxe alguém que, tipo, pô, sei lá, acho que o LP olha e não tem uma dúvida de que esse não vai ser o problema, assim, né? Risco zero na parte administrativa, e assim, é a dupla perfeita para venture capital. E aí tu sourcing todos os deals, e com experiência operacional, e os founders me respeitam, porque eu passei pelo ciclo completo, fiz várias rodadas, vendi a empresa. E isso é bizarro, porque os fundos brasileiros, a grande maioria dos partners nunca empreendeu. Nunca empreendeu, nunca passou por M&A. Não que seja necessário para ser um bom VC, né? Tem, cases lendários aí e tudo mais, mas, eu, como founder, eu acho muito maneiro ter um partner que já esteve no meu lugar, ao invés de só dar opiniões, que é o que ele aprendeu na aula do MBA, né? Que acaba acontecendo. Eu vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas que ilustra bem, cara. Teve um founder meu que estava numa situação ali onde tinha muita demanda para rodada e ele queria muito botar um fundo para dentro, mas não tinha espaço. Então ele ia ter que pedir para anjo vender. E você sabe que anjo às vezes não quer vender, especialmente quando vê que está indo bem e tal. Qual a diferença de você ter um VC que já foi empreendedor? Sabe o que eu fiz? Eu passei por esse mesmo desafio no meu Series B. Eu tive que obrigar anjos a venderem. Cara, eu peguei meu e-mail e eu mandei pra ele, cara. Só troca os nomes aí. É esse o texto que você tem que mandar pros seus anjos. Não é que ele fez isso e conseguiu o espaço que precisava? Bobo esse exemplo, mas quem já passou por isso tem até template de e-mail de situações meio perrengue, de convencer anjo, que é o cara que acreditou em você lá atrás. Falava, cara, por favor, faz pela empresa, vende. Você vai ganhar dinheiro. Não, mas eu vou ganhar mais lá na frente. Tudo bem, mas se você não vender agora, talvez não tenham lá na frente. Tudo isso eu já passei. Tá, esse é um exemplo, mas todo dia eu recebo ligação de, cara, como é que eu lido com isso, como é que eu lido com aquilo? Tenho que demitir fulano, quero contratar tal, tô pensando no Series B, o que eu tenho que fazer? Cara, assim, eu tiro de letra. Tu passou por esses dilemas todos, assim. É meu dia a dia. Né? E na Volante, eu vivi isso na pele, mas, cara, são 65 investidas que eu sou próximo. Eu tento ser muito próximo dos founders. Alguns eu sou, de fato, amigo. Ou seja, eu vivi por eles também, né? Eu vivi à distância, mas vivi isso... Cara, eu tava fazendo a conta, né? Tem 65 investidas, bota mais umas 5 aí que eu me considero co-founder, a gente pode falar sobre elas. 70, mais as 13 da Supera, 83. Eu tô perto de 100 deals. Pô, isso traz uma experiência valiosa, que eu tento passar pros founders. Já vi tudo acontecer. Desde o maior case de sucesso, você pode imaginar, $1 bilhão, até fracassos monumentais. Oi, vamos falar um pouquinho de fracasso desse teu portfólio aí, cara. Não sei se você pode mencionar algum, mas alguma que você vê, tipo, pô, velho, tipo, se eu soubesse um pouquinho mais do que eu sei hoje, eu não teria entrado nessa parada nem ferrando. Não do business, assim, mas do momento da hora ali, né? Naquele snapshot de quando você tava avaliando. Vamos pensar em write-offs ali. Pô, eu posso falar o meu primeiro write-off, mano. Fiquei muito triste quando você pensa. Mas foi uma empresa chamada Gondo, cara. Cara, super gente boa, tal, fez o YC também. Só que ele tava fazendo... Cara, basicamente aqueles B2B marketplaces, assim, pra você, tipo, pegar. E aí tava crescendo muito rápido, assim, cara. Eu não olhei muito pro Unit Economics e falei assim, não, é a versão mais daquela Fair, já viu? Uhum. E aí, cara, eu falei assim, não, o CTO da Fair tá entrando. Eu falei, porra, bro, se o CTO da Fair tá entrando, é óbvio que essa parada vai dar certo, assim. E aí, pô, o negócio, tipo assim, não conseguiu levantar a rodada e implodiu depois de 4 meses, tá ligado? Cara, então, eu ia falar, antes de você falar a sua história, o meu exemplo é parecido. Eu acreditei tanto nessa tese B2B Marketplace, que é a Fair e outros,
que eu fui all-in. Eu fui construção civil, eu fui saúde, eu fui... Você foi na Oico ou não? Foi. Oico e Super. Eu fui em duas de construção civil. Eu fui na Produto de Beleza, que é a do Marcos Salama. Eu fui... Cara, cinco indústrias diferentes. Depois eu lembro as outras, tá? E B2B Marketplace provou uma tese muito complicada, entendeu? E várias acabaram não indo pra frente. Então, olha o erro. Acreditar numa tese, fazer 5 apostas e nenhuma delas. Quer dizer, pode ser que uma outra vingue ainda, mas tem pelo menos uns 3 write-offs aí, dessas 5. B2B Marketplace foi sofrido, né, B2B cara? Marketplace é um perfeito exemplo. Mas era o hype, né? Era o que todo mundo tava falando. E, cara, na boa, a lógica faz sentido, né? Pô, o cara... Ah, teve de restaurante também. O restaurante tem que comprar insumos, tem que comprar material, tem que comprar não sei o quê. Não é mais fácil fazer por e-commerce do que do jeito que ele faz? Papel, caneta, telefone? E às vezes não é mais fácil comprar e vender carro online, mas, cara, às vezes não é. Às vezes não é pra ter aquela empresa. Às vezes a empresa não deveria existir. Pelo menos não nesse momento que o mundo se encontra. Tipo, não é um problema tão grande a ponto de precisar as pessoas pagarem. Ou a experiência digital talvez não seja tão melhor do que a experiência física, com a tecnologia que existe hoje. Eu vou voltando a volante, né? Se eu tivesse AI para ter uma força de vendas que respondesse pergunta do carro, se o pneu é tamanho tal, sabe? E eu não precisasse de 30, 40 cabeças fazendo isso, tivesse um robô, talvez o Unit Economics seriam bem melhores. Então talvez foi timing. Então talvez, pô, muitos desses negócios podem tentar ser reinventados hoje, assim, né, cara? Inclusive com o Edu, né, que eu falei mais cedo, tal, da Caju, a gente ficou discutindo isso, assim, será que o negócio de marketplace de empregada seria bom hoje, com tudo diferente, com tudo do jeito que é? Talvez, né? Eu acho o Daniel Human, da Kombuka, também era negócio de empregada doméstica. Salve pro Rumo aí, parceiraço. Ele é investidor Supera, tá, Kombuka. Ah, é? Pô, bravo, hein? Levantaram com o Lightspeed também, acho que foi o primeiro investimento do Lightspeed aqui no Brasil, né? Muito bravo. Baita empreendedor. Quando eu falei que uma qualidade que eu admiro muito é hustler, o Daniel é exemplo de hustler. Né? Ele é um cara desenrolado, né, bicho? Muita visão e tal, mas foda. Parabéns aí, né? Tamo junto. Mas tá aí um exemplo, cara, de outro que eu acreditei muito, que faz sentido e que por diversas razões acabou não acontecendo, mas você vê em Nova York, quando você anda na rua, você vê os táxis com os anúncios em cima do táxi, né? Isso tem no Rio. É uma startup. Só que é digital, então o anúncio vai mudando. Você tá em Botafogo, tá anunciando no restaurante de Botafogo. O táxi entra em Copacabana, o Uber já muda o anúncio pro shopping de Copacabana. Pô, não faz sentido isso, cara. Faz sentido, deveria existir. Mas não deu certo. E aí hoje quem faz é umas empresas menores, assim. Não, hoje quem faz é essa que tá sobrevivendo ainda, mas... né por isso, assim. E aí nessa... Você... Tipo assim, tem umas empresas que, sei lá, eles entram no venture... acham que vão ser venture scale e no meio do caminho falam assim, foda-se isso, tá ligado? Uhum. Acontece muito também. Aconteceu bastante com você? Tipo, o que você faz geralmente? Não. Eu sinto que no meu portfólio é mais comum o go big or go home do que o, entrei errado no venture track, agora quero, né, não quero mais levantar dinheiro e vou ficar desse tamanho aqui. Esse vacilo você não cometeu, então? Não. O VC tem que ir no go big or go home, né? O retorno tá ali. Portfólio de 20, 2 ou 3 vão porrar e o resto vai andar de lado, a gente sabe disso, e essa porrada tem que ser grande o suficiente para pagar tudo. Aí, ó, tal coisa que eu falo para vocês em vários episódios, galera. O VC não quer saber se você vai estar sobrevivendo no mês que vem. Isso tem que estar óbvio na tua cabeça, tá ligado? Ele quer saber o quão imenso você vai ser para pagar as merda tudo que ele investiu antes que não deram certo. E, pô, o teu portfólio é literalmente isso, né? Pô, 4 empresas, pô, pode fazer merda em todas as outras. Perfeito. É exatamente isso. E o teu hit rate é alto ainda, né? Não, assim, modéstia à parte, os meus números são melhores que muito fundo, né? E em termos de volume também. Então, eu fui muito ativo como anjo e... Tipo, o que você ganhava, você colocava, assim. Reciclei tudo. Tipo, todo o teu dinheiro tava em ativos imóveis, tá ligado? Óbvio que eu tento diversificar pra também não destruir o patrimônio da minha família toda só em startup. Mas, assim, é o que eu falei, eu gosto de tomar risco, então... Bota aí, 90% vai sendo reciclado, sem parar. Que foda, cara. E aí vamos voltando pro fundo, cara, e você fala assim, pô, agora eu preciso levantar o fundo, né? Qual estratégia que você teve? Longa história também. Cara, a gente
eu não sei se você vai lembrar, mas né, antes da pandemia até 2022, eu acho que foram dezenas de fundos de venture capital que foram lançados na América Latina, tá? Virou moda ter fundo de venture capital com bons managers, tá? Com bons gestores. É o que você falou, alguns fizeram consultoria MBA e tal, alguns poucos empreendedores, mas de forma geral, galera inteligente. Aí eu falei, tá, temos aqui um time bom, eu, ex-empreendedor, tecnologia, deal flow, o Magon com toda essa experiência de ser gestor de fundo de Private Equity Venture Capital, mas não é o suficiente. A gente quer ser mais especial do que isso. A gente não quer ser confundido com outros fundos, tá? Isso era uma premissa básica. E tá, então dentro do mundo de Venture Capital, como é que você pode se diferenciar? Cara, a principal coisa que você pode fazer são alguns desafios no Venture Capital, né? Primeiro é deal flow, então você tem que ter acesso. O segundo é poder de conversão. Então não adianta você chegar no deal e o cara não pegar teu dinheiro porque pegou do vizinho. O outro é ajudar a empresa, tá? Opcional. Opcional, Mas eu falo, cara, nessa parte de ajudar a empresa, eu acho que a gente consegue se diferenciar agora. É aqui que a gente vai se diferenciar, tá? E como? Pegando talvez alguns dos grupos mais influentes, de maior impacto no Brasil, né? Então foi o que a gente fez. Eu já tinha um relacionamento antigo com Global Ventures, o Magon, por causa da Joai, por causa da IGA, já tinha um relacionamento antigo com o Luciano Huck, com o Gilberto. E primeiro a gente se juntou, mas assim que a gente se juntou, a gente avisou os nossos sócios de outros carnavais de que a gente estava se juntando. E Global Ventures é muito focado em growth, né? Pensa no Nubank, pensa Quinto Andar e tal. Mas todo fundo de growth quer ter um pezinho no early stage. Pra ficar ligado, né? Pra ter dado, pra saber pra acompanhar, e pra eventualmente ter mais acesso. Aí a gente chegou a conversar sobre eu ir pra Global Ventures, fazer early stage lá, mas eu falei, vai bater muita cabeça, né? Um fundo que faz duas coisas, faz growth e early, é chance de dar problema. Mas logo depois eu liguei e falei, cara, vou abrir o meu projeto de early stage, com o Magon, que você também conhece. Liguei pro Roberto Marinho Neto da Global Ventures, falei isso. Ele falou, cara, legal, então você é cotista desse fundo, você é LP, porque aí já resolve meu problema Mas ele quer ser um LP mais ativo do que ele é em outros fundos, tá? A Global Ventures investiu em vários fundos de Venture Capital, mas de uma forma meio distante, normal, tradicional de LP. Ele falou, não, quero ser LP sim, posso ser âncora, mas com mais presença, com mais participação na tomada de decisão, etc. Isso se manifesta tipo como um comitê de investimento. Comitê de investimento. O Magon, na mesma hora, ligou para os sócios dele e falou, galera, tô aqui montando o early stage, a gente acabou de sair da IGA, eu sei que vocês também vocês gostam, né? Essa galera, Roberto Marinho, Luciano, Gilberto, por mais que tenham full-time job, seja com growth, seja com banco de investimento, seja com o Domingão, por exemplo, você não tem ideia de como são pessoas curiosas e engajadas nesse ecossistema, assim, parece que alimenta. Tipo, mas não de falar com o founder necessariamente, assim, de tipo aprender, de ver o que está acontecendo. Acho que as duas coisas, mas principalmente de aprender, ver o que está acontecendo, entender novos modelos de negócios, conhecer novas tecnologias. E eu acho que se fosse para escolher uma só razão, seria acesso a pessoas brilhantes, né? Tem founder que passa pelo portfólio pelo deal flow de qualquer fundo que, cara, é assim, incrível. São histórias incríveis que você quer estar perto daquela pessoa de qualquer jeito. E essas pessoas que já conquistaram muita coisa, isso chama muita atenção, sabe? De estar perto de gente boa que vai construir coisa grande. Então, são um LP base muito engajado. Então, acabou que no primeiro fundo, esse fundo de 30 milhões de dólares, acabou sendo poucas famílias com participação no comitê. E com isso a gente consegue usar o apoio da Global Ventures, da máquina da Globo. A gente tenta o apoio... Então, vamos fazer uma simulação melhor aqui, que eu acho que vai ficar mais legal. Pô, vamos dizer que eu tô aqui, velho, com vários term sheets aí dos fundos conhecidos e tal, tudo mais. Você tá querendo fazer o deal, como que você oferece a Supera? Perfeito. Você é B2B ou você é B2C? Pô, não sei, vai me ajudar qual? Nas duas. Então vamos fingir que você é as duas, tá? No seu business B2B,
O que a Supera faz muito bem são conexões comerciais, tá? Então, no Brasil é muito difícil você vender para as grandes empresas, o ciclo de venda é demorado. O Brasil é um país muito baseado em relacionamento, né? Qualquer país, mas especialmente o Brasil, o relacionamento é muito importante. Então, na hora que for vender para uma grande empresa, seja um grande banco, se você for uma fintech, uma grande indústria, etc., se você for um SaaS, você quer chegar por cima. E a gente te ajuda a chegar por cima, através de relacionamento. Isso, pô, no B2B Enterprise, assim mesmo. Especialmente Enterprise. Então pensa, qual grande empresa no Brasil não anuncia na Globo? Zero. E quem é o dono da Globo? Então existe um relacionamento ali e que a gente tenta ajudar o nosso founder, reduzindo o ciclo de venda e aumentando a chance de converter o cliente. Uma das nossas fintechs estava há um tempo tentando vender para a CIMED, né, farmacêutica, e não estava andando. Aí a gente se envolveu, em 2 semanas fechou o contrato e aquele contrato era tipo o segundo ou talvez até o primeiro maior contrato daquela fintech, entendeu? Isso é um exemplo. Isso aí realmente muda o jogo, mas se o fundo de fato consegue entregar nessa proposta aí de ter uma empresa Enterprise, assim, tipo, beleza, ele vai entrar e botar dinheiro instantaneamente vai crescer pra caramba, né? Então fica um... Mas não é garantido, não é só porque a gente conhece os tomadores de decisão que o negócio vai acontecer, mas no Brasil faz diferença. Não, faz toda a diferença. Faz muita diferença. Então você tem que fazer a POC, aí você tem que brigar com todo mundo, tal. E outra, a forma como o cara que está na reunião, né, o cliente, o tomador de decisão, ele entra na reunião de um jeito, se vem indicada por cima, ou se não vem, se só vem pelo processo normal, ele entra com a cabeça de outro jeito, ele enxerga a empresa de outro jeito. Então só isso já faz diferença. O mindset da pessoa no início da reunião. É a mesma coisa que quem chega pra você, né? O cara chega fudido lá pelo form, não conhece ninguém, versus alguém você me mandou. O Braga te manda lá, mano, porra. Exatamente. Você já me mandou bons deals. Eu já falei, opa, veio do além, então vou... Aí, tô com moral, hein, galera? Toma essa. Mas vamos fingir que você é B2C? Vamos, eu sou B2C. Então, qual o maior grupo de mídia do hemisfério sul do planeta? Não, é a Globo. Qual a maior celebridade do Brasil? Maior celebridade do Brasil? Sei lá, Virgínia? Não sei. Boa provocação. Mas o Luciano Huck fala com 50 milhões de brasileiros todo domingo. É bizarro. 50 milhões de brasileiros todo domingo. Você sabe? Não tem uma pessoa no Brasil que não sabe quem é o cara, né? Você entende o que é isso? Então, quer construir marca, quer criar marca, quer aumentar o alcance de marca? Qual fundo tem mais acesso, mais conhecimento, mais... mas Maurício, você então, eu ganho um anúncio de graça no Fantástico. Você sabe que não é isso, não vamos fingir que é isso. Mas, cara, a gente facilita muitas coisas. Para você criar a sua marca, mas 2, para você ter dados que vão ajudar você nessa... Então, a gente usa a máquina da Globo para entender melhor os mercados. A gente conversa com o Luciano sobre estratégia de comunicação para investida tal. Um exemplo é a Connect, é uma investida Supera. A Connect é um marketplace de cannabis medicinal. Salve pro Fernandão aí, gente boa demais. Que não tá mais na Connect agora, né? Não tá mais, ele tá com outra, né? Mas ainda é acionista lá. E, cara, cannabis é a solução para muito problema no Brasil em termos de doença tipo epilepsia, tipo... câncer que dá enjoo, né? Assim, tem 1 milhão de situações onde o cannabis medicinal faz sentido. E a Supera investiu? Só que existe um estigma no Brasil em vários mercados. Como que você mata um estigma desse usando um maior grupo de comunicação, a maior celebridade? Então faz sentido a Supera investir, porque a gente acredita na solução. E como que a Supera ajudou nesse caso aí, por exemplo? Nesse caso a gente fez algumas reuniões com o Luciano, teve uma que foi até na casa do Luciano, com o founder, o Alan, né? Sempre falo Alan, mas é Alan da Connect. Sobre estratégia a longo prazo de como comunicar a marca e quais parcerias fazem sentido e até, assim, olhando o lado regulatório e político do negócio. Então, tipo, para todo o longo prazo da marca, de como posicionar e tal, pegou um dos caras que é melhor do Brasil. Em influenciar pessoas. Quem é o maior influencer do Brasil? É ele. Não, bizarro, cara. E aí, Tá, e cara, na questão do deal em si, assim, vocês tentam, cara, tipo assim, é o preço que tá no mercado, tenta pagar abaixo, tenta pagar acima? A gente não tem frescura quanto a ser líder ou follower, tá? A gente aceita ser follower, quando é pra ser líder a gente é líder. Então isso já responde parte da pergunta, né? Se a gente aceita ser follower é porque às vezes o term sheet já tá ali, os termos já estão ali e a gente entra mesmo assim como follower.
Quando a gente é líder, cara, eu fui empreendedor, né? Eu fiz múltiplas rodadas de fundraising. Eu sei o quão difícil é e quais são as dores que o founder sente. E assim, não é do meu perfil fazer algo que seria sacana, sabe? Que o founder viraria pro co-founder e falaria, cara, que filho da puta. Eu não consigo fazer isso, porque eu já tive do outro lado da mesa. Então, respondendo a sua pergunta, eu tento ser justo. Justo. Porque, na minha época de founder, assim, tive conversas ofensivas, sabe? Então, eu jamais deixaria isso acontecer. E aí vale falar do time da Supera também. Eu e Magon, logo a gente trouxe um baita de um time. Então, o Magon tinha trabalhado com o Diego mais de 10 anos na Joá e tal. O Diego, cara, foi número 1 da turma dele na USP de engenharia. Assim, é um cara muito inteligente e muito detalhista, assim. Sabe quando você tem que aprofundar numa tese ou num deal e ele consegue encontrar coisas que só quem tá olhando muito profundamente, é esse cara que vai achar o detalhe da vírgula que vai fazer a diferença no deal. Total, mano. Mas sabe que você se meteu numa furada aqui agora, né? Tem quantas pessoas no fundo? 5. 5? Então você vai ter que falar de todas agora. Não, eu sei. Então, eu e Magon, são 2. Diego, já falei, já muito tempo trabalhando com o Magon, então, assim, foi muito óbvio o Magon falar, cara, a gente tem que trazer esse cara, quando eu conheci ele, eu tenho que trazer. Aí a gente falou, tá, queremos mais alguém. E a gente, como eu e o Magon, a gente morou no Rio, a gente queria 2 em São Paulo. O Diego já tá em São Paulo, vamos procurar alguém em São Paulo. E aí achamos a Maíra. Quem é a Maíra? Ela, basicamente, fez MBA na mesma época que eu, só que ela fez Chicago, quando eu tava em Stanford. Ela, quando voltou pro Brasil, ela falou, cara, quero trabalhar com startup, não quero empreender, quero trabalhar com investimento. Foi a primeira funcionária da Casec, brasileira. Só tinha argentino, no escritório na Argentina, contrataram uma brasileira, ela meio que montou, né, ajudou a montar o escritório do Brasil da Casec, isso foi em 2014. E ela participou do deal de Impass, o próprio Quinto Andar, Dog Hero, ela participou de todos esses deals. Casec investiu em vocês também, né? Investiu no Series B na Volante. Ela já não estava mais lá. Porque depois de alguns anos de Casec, a Gympass começou a bombar muito, e ela tinha experiência com produto, tecnologia, ela foi virar Head of Product do Gympass. Muitos anos do Gympass, como Head of Product, depois saiu para OLX, também na área de produto, depois foi Head of Product da XP, e aí falou, cara, adorei minha experiência na Casec, quero voltar pra mesa, pro lado de investidor, e a gente encontrou ela e perfect fit, assim, porque pensa agora, tem o Magon e o Diego, que são ultra analíticos, diligentes, inteligentes, tipo, eles não deixam você fazer merda. Assim. Isso. E aí tem o founder meio risk taker, meio ousado demais às vezes, mas com o mindset bem Silicon Valley mesmo, mas assim, com bastante experiência empreendendo e investindo. E a Maíra, que passou pelas melhores startups do Brasil, né, de Impass, XP e tal, e passou pelo Casec, que é um baita de um fundo, né, o maior fundo da América Latina. E então pensa que quando você, como founder, por exemplo, se você pega dinheiro da Supera, quer trocar ideia sobre ser CEO, fala com o Maurício. Sobre o produto, fala com a Maíra. Puta, sobre dor de CFO, né? Sobre o M&A que você vai fazer, sobre qualquer coisa envolvendo equity e dívida, cara, Diego e Magon vão dar aula. Então, aí a quinta pessoa é o Alan, que cuida de todo, faz um ótimo trabalho também, cuida de todo o back-office, todo o operacional, os reportes para os LPs e tal. É o Chief Treta Officer. É o Chief o quê? Treta Officer. Por quê? Não, a gente resolve todas as tretas para todo mundo poder brilhar, né? Exatamente. A casa fica redondinha por causa do Alan. Pô, que foda, cara. Pô, estamos chegando no fim do episódio, né? Estamos fechando aí já as coisas. Pô, vamos pra... 8 minutos ainda tempo, bora. Maurício, e cara, olhando assim, tipo, a tua vida de VC versus a vida de empreendedor, assim, é muito melhor? Caraca, isso, 8 minutos é foda, mas eu me encaixei melhor, assim, eu me sinto mais em casa, todo dia eu trabalho, mas nunca parece ser trabalho, então assim, eu me encontrei, então não tem como dizer que não é melhor. No empreendedorismo, é aquela montanha russa, muitas vezes você nem sabe o que você está fazendo, você tem que se virar. Aqui, óbvio que tem 1 milhão de desafios, mas eu sinto que era para eu estar aqui, e com essa equipe aqui a gente consegue, qualquer desafio que vier a gente vai conseguir superar. No empreendedorismo eu ia dormir sem ter essa certeza do amanhã, entendeu?
Pode dar errado no Venture Capital? Pode, mas eu acho que eu tenho um skill set, o time, tudo para maximizar retorno e para dar muito certo, e eu sou feliz fazendo isso, me sinto ultra realizado, assim, sou muito grato por poder fazer isso. Dito isso, eu jamais, se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada, tá? Porque eu não seria metade do investidor que eu sou se eu não tivesse passado tudo que eu passei na Volante. Desde o sucesso no fundraising, vendendo bastante carro, até ter que fazer vender meio eco-hire ali no final, na correria. Mas assim, eu acho que o mercado não permitiu que dê certo, mas vamos dar culpa também ao founder, né, não tem ninguém para culpar a não ser os founders para não ter dado certo. Então, sim, tem que tomar responsabilidade por isso. Kavak, mal ou bem, deu certo. Não no Brasil, mas como empresa, eles fizeram acontecer. Pô, mas eu queria que você fizesse uma análise assim, de talvez coisas que você olhava para o VC e que você estava errado, assim, sei lá, que você achava que o VC era tipo trouxa de fazer, mas na real que não era, alguma coisa assim. Perfeito, tá. Muita gente me perguntou sobre os fundos, alguns fundos que investiram em mim na Volante também eram investidores da Kavak. E, pô, Maurício, mas o que você acha disso? É legal ou não? E na época eu peguei dinheiro deles, então eu achava ok, mas eu tinha meus questionamentos, tipo, pô, será que eu dei mole de pegar dinheiro porque tem conflito, nananã? Será que eu faria diferente se eu fosse VC? Virei VC, eu acho que eu teria feito exatamente o que eles fizeram. Sabe por quê? Porque são mercados gigantes. No Brasil, o outro era no México, tá? Pensa que Kavak não tinha nem 1% no México, Volante tinha muito menos de 1% no Brasil. Uma vez que um VC... Cara, VC é uma galera estudiosa, tá? O investidor é estudioso. Então, quando a gente pega uma tese, a gente estuda e a gente acaba se apegando e se gosta da tese, porra, a gente quer encontrar oportunidades. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu teria feito a mesma coisa, porque a partir do momento que você apaixonou pela tese, você vê um time bom no Brasil, você vê um time bom no México, investe nas duas. Então não vejo nada de errado de terem feito isso. Acabou causando, no final das contas, um acaba vencendo e o outro acaba perdendo. E no Brasil você vê que tem espaço para ter tantos retornos assim? Tem muita gente que fala que o Brasil, o potencial das empresas é naturalmente muito menor, né? A maioria das empresas não vai estar em mercados que são grandes o bastante para ser um unicórnio eventualmente e tal. Você sente que, cara, só quero investir em espaços que são muito grandes ou você acredita que tem oportunidade? Eu sou mais otimista do que a maioria, tá? Eu acho que até é uma conta que o próprio Júlio da Atlântico faz muito, né? O que tech representa do PIB como um todo, né? E aí você olha Estados Unidos e China, são um percentual relevante, o Brasil ainda é ridículo, investimento em venture capital, tecnologia. Então acho que tem muito a crescer, porque é natural que o mundo inteiro vai se digitalizar dessa forma. Então acho que a gente ainda está bem no início. 2013 era ninguém, tá? Era quinto andar, tava eu lembro bem, era pequeno. Mas eu ainda acho pequeno, tá? Ainda acho que está no começo. Eu acho que os próximos 20 anos vão ser muito maiores. Nubank foi um exemplo, mas vai ter bem mais Nubank. Então, eu enxergo o mercado brasileiro de tecnologia e venture capital como de alto crescimento, muita oportunidade. E eu tô vendo agora um movimento, cara. Antes era founder moleque, tá? Era o Maurício de 28 anos, 30 anos, tava indo empreender porque tinha feito MBA. Era o próprio Gabriel Bar, quinto andar, assim, Nubank. Era muito a galera jovem, ambiciosa, querendo fazer coisa grande. Você não tem noção do meu Deal Flow, cara. O que eu tô vendo de empreendedor com mais de 50 anos, que já fez coisas incríveis na vida, já tá rico, e agora enxerga nesse mercado um desafio novo. Antes eles não iam pro mercado, eles não vão abrir mão de um salário de private equity para abrir uma empresa sabendo que o Series B não vai acontecer porque não tem nem fundo para fazer Series B. Isso não é mais verdade. Agora tem Series A, Series B. Dinheiro não deveria ser um problema. Então você começa a ver uns founders de altíssima qualidade, de experiência. Você fala, cara, então realmente estamos só começando, porque essa galera entrando agora, eu diria que 50% ou mais do nosso portfólio é de o que eu chamo de cabeça branca. Tipo 40 a mais, assim, ou até mais? Ou até mais. Até mais. 40 a mais é... E tu fez algum deal já dos cabeça branca? Não, todo. Assim, se você olhar o nosso portfólio, você vai falar, cara... do portfólio, não do Deal Flow. Do portfólio? É mesmo. Você olha, caraca, a maioria é cabeça branca. Fala uma aí. O Newton da Principia. É mesmo, Principia, ele comprou Fazia boleto parcelado, mano, esqueci, os caras... Provi, né? Aham. Basicamente é receita garantida para a universidade, né? Chega na universidade, toma, eu pago sua receita, eu cobro o aluno, eu vou diminuir na adimplência e por isso eu vou ficar com spread.
Cara, ele foi 15 anos de Advent, ele fez o deal da Estácio, um cara muito experiente que saiu desse mundo de private equity para empreender. Você não via isso acontecendo 15 anos atrás. Então o Newton é um perfeito exemplo do nosso portfólio de um cabeça branca muito experiente, já fez uns 3 M&As dentro da Princípia, e M&A não é fácil de fazer, mas pode fazer a diferença na empresa. Então a gente gosta desse perfil Pô, tem de um founder. preconceito com os cabeça branca, mas eu tenho que desconstruir, então. Você me convenceu aqui, cara. Mas assim, Maurício, por que você gosta de cabeça branca? A resposta é muito simples. Eu, como empreendedor, antes da Volante e depois da Volante, são 2 pessoas completamente diferentes. O Maurício pós-Volante é muito melhor, muito mais experiente, muito mais cascudo do que pra... Então eu falo, cara, esse cara aqui já fez isso 3 vezes, então, teoricamente, a chance de dar certo é maior do que o cara que tá fazendo pela primeira vez, que é o Maurício pré-Volante, que eu considerava bom, mas não tão bom comparado com o Maurício pós-Volante. E você já passou essa, já é segunda, terceira, quarta startup. Você não, a evolução não é bizarra? Não, é bizarro, mas eu não vejo que isso é verdade para outros empregos. Assim, tipo, sei lá, você passar 20 anos numa posição de executivo de algum lugar, eu não vejo necessariamente que você vai ser um bom founder. Não, mas se você é um second or third or fourth time founder, a chance de dar certo é maior do que se você é first time founder. Não, isso é total, mano. O second time founder já é bizarro, assim, né? Você olha... Mas, pô, mano, acho que bateu nosso tempo aqui, velho. Sempre essa desgraça, ó, tamo em ponto aqui. Olha só, obrigadão por vir, cara. Fala pra Obrigado a galera, você. fala pra essa galera seguir e comentar aí, pra dar curtida no Como é episódio. que é? Tem que seguir, tem que apertar o sininho Sininho. e comentar, por favor, para Comenta divulgar aí. o trabalho aí, muito bem feito, do Alê. Valeu, tamo junto, galera.